Muito bem, esse foi o técnico do Internacional que venceu o Palmeiras, 2 para o Inter, 0 para o Palmeiras City. Jogos de 4 horas já encerrados e a gente confirma para você agora a classificação do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, começando jogos das 6h30 e você acompanha ao vivo no Sport TV no PFC, Botafogo e Corinthians. Vamos à classificação agora, tem o Internacional com 6 pontos. O único time até o momento com 100% de aproveitamento. O Inter com 6, Santo André 4, Atlético Mineiro 4, Fluminense 4, são os 4 primeiros. O Vitória desce na 5ª posição, depois Cruzeiro com 3 pontos, Palmeiras 3 em 2 jogos. Temos o Goiás em 8º, Santos em 9º, 2 pontos em 2 jogos. O Avaí é o 10º colocado, também com 2 empates nas 2 primeiras rodadas. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro após 2 rodadas. O Barueri é o 11º, Náutico 12º, depois Botafogo em 13º, Sport 14º. São Paulo tem 1 ponto em 2 jogos, é o 15º. O Grêmio também. 2 forças do futebol brasileiro, o Atlético Paranaense 1 ponto em 2 jogos, o Flamengo também, Flamengo 18º, depois Corinthians e Coritiba. Corinthians com 1 jogo, Coritiba já com 2 jogos e 2 derrotas. Agora tem um detalhe, né, Luiz Carlos? Se você olhar a tabela, Internacional, nas 2 primeiras rodadas, venceu 2 candidatos também ao título brasileiro. Verdade. E salvo engano, somente o Vitória pode passar o Internacional, não é isso? Dos jogos que a gente tem hoje, é isso mesmo, só o Vitória pode passar o Internacional. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, já já o Brasil inteiro acompanhando Botafogo e Corinthians, menos você no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica com a repetição com o VT do jogo Internacional e Palmeiras, você no Rio de Janeiro acompanhando a vitória do Inter sobre o Palmeiras. O resto do Brasil, o resto da rede acompanhando ao vivo Botafogo e Corinthians. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Alô, amigos do Sport TV, alô, amigos do PFC. Falamos mais uma vez ao vivo do Estádio Olímpico João Avelange, no Rio de Janeiro. A partir de agora, acompanhamos Botafogo e Corinthians pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro no Engenhão. Como já falou Zagallo no nosso pré-jogo, antes do início da partida, o Engenhão é um estádio de primeiro mundo. Temos imagens belíssimas desse estádio aqui no Rio de Janeiro. As torcidas do Botafogo e do Corinthians, Botafogo e Corinthians comparecendo em bom número. O estádio não está cheio, você vê aqui essa imagem à esquerda no vídeo, você vê um setor de arquibancadas vazio na parte superior. Essa imagem mostra melhor esse setor praticamente vazio, mas nós temos aqui muito público na área central do Estádio Olímpico João Avelange, quando vem programado o time do Botafogo. Já já entrando em campo o time do Botafogo, nós vamos a outras notícias do Botafogo em campo. Fernando Saraiva. Botafogo entrando agora, Luiz estreou no Campeonato Brasileiro, empatando com o Santo André. O time agora então faz a estreia em casa, no Engenhão. O estádio está recebendo um bom público. Portanto, a expectativa que o time tem, Luiz, é vencer o Corinthians. Mesmo o Corinthians, lembrando que o Botafogo já foi eliminado da Copa do Brasil. Então, toda a concentração do time está no Campeonato Brasileiro. Luiz. Aí o Botafogo entrando em campo. Jogadores do Botafogo com uma camiseta preta. Outras notícias do Corinthians agora com Carlos Cereto. E durante a semana o técnico Ney Franco disse que tinha um informante no Parque São Jorge e que esse informante havia ali passado que o Corinthians entraria em campo com força máxima. O Mano Menezes do outro lado disse o seguinte: olha, esse tal de informante do Ney Franco está sabendo mais do que eu, mas não é que o informante acertou e o Corinthians entra em campo nesse momento com força máxima para pegar o Botafogo. Luiz. Com Ronaldo em campo, entra o Corinthians no gramado. Corinthians vai saudar a sua torcida, o Corinthians todo de branco. E ainda há pouco nós tivemos uma bonita e justa homenagem da diretoria do Botafogo. Ontem fez 84 anos o ex-lateral esquerdo do Botafogo, da seleção, Nilton Santos. Aí, parabéns por mais um aniversário. Imagens do Nilton Santos. Foi jogador do Botafogo de 1948 a 1964. Nilton Santos não tem aparecido em público, ele está sofrendo do mal de Alzheimer. Está internado numa clínica da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas a homenagem foi feita. 84 anos desse grande jogador, de um mito do futebol brasileiro, o grande Nilton Santos. Botafogo e Corinthians já no gramado. Ainda há pouco o Rizek falava a respeito da classificação, falava que apenas um clube conseguiria pegar o Internacional. Rizek, você fez as contas aqui, tem mais de um, né, Rizek? Esqueci simplesmente, nada menos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro também tem chance. Cruzeiro e Vitória, se vencerem seus jogos, podem se igualar ou passar o Inter, Luiz. Carlos Cereto. O técnico Mano Menezes está falando por aqui. Na verdade, nós fomos decidindo nas últimas horas. Em função das conversas que tivemos com os jogadores, todos estão bem, né?
Então nós vamos com essa formação exatamente porque temos condições de fazer um jogo dentro daquilo que queremos. O Ronaldo é para 90 minutos, mano? Não, quarta-feira é quarta-feira, hoje é Botafogo. Sereto, Totti. Nesse aspecto físico que você falava? Não, tá bem, todos os jogadores que estão entrando têm condição de jogar 90 minutos. O Jorge Henrique ficar no banco é opção técnica ou é condicionamento físico, mano? Não, o Jorge é em função do Dentinho ter pouca chance de ser utilizado na quarta, em função da suspensão. Então nós não podemos arriscar. Isso acaba. Fernando Saraiva. O capitão alvinegro Juninho. Juninho, o Botafogo treinou para enfrentar o Corinthians com o Ronaldo ou sem o Ronaldo? A gente treinou para enfrentar com, né? A gente tinha que se preparar para enfrentar o Corinthians de qualquer forma, né? A equipe que vem muito bem e a gente tem que ter muita atenção aqui dentro, marcar muito forte, a hora que tem a bola, explorar a velocidade também. Obrigado, Juninho. Luiz Carlos. Vamos confirmar as escalações de Botafogo e Corinthians. Ronaldo está em campo. E o Botafogo escalado por Ney Franco. Botafogo jogando com o Renan no gol número 1. São 3 zagueiros. Juninho 3. Leandro Guerreiro hoje jogando mais recuado com a 5. E o Wellington número 4. Thiaguinho 2. Fael número 8. Túlio Souza 10. Rodrigo Dantas. Esperança do Ney. O garoto joga com a 11. Eduardo é o número 6. No ataque Jean Coral com o número 7. E Vitor Simões é o número 9. Vamos confirmar agora os reservas que o Ney Franco tem à sua disposição no banco. Você vê aí o banco do Botafogo. Vamos confirmar os reservas. São eles: Castilho, Emerson tem a número 13, Gabriel 14, Batista 15, Léo Silva 16, Diego número 17 e o Tony, contratado recentemente com a número 18. Tá ali o Tony em pé. Vamos agora à escalação do Corinthians de Mano Menezes. Corinthians jogando com o Felipe no gol, número 1, Alessandro número 5. Nós temos o Diego com a número 18, Chicão 3 e André Santos, número 27. Christian é o número 6, Elias 7, Moraes 11, Douglas número 10, Ronaldo 9, Dentinho 31. Vamos confirmar agora para você os jogadores que estão à disposição de Mano Menezes no banco do Corinthians. Vamos confirmar o banco do Corinthians antes do início da partida. Estão no banco Júlio César, Jusilei, Jean número 14, Jorge Henrique com a 23, Moradei que voltou, Moradei está com a 25. Boquita número 30 e Souza é o número 50. Tá animado ali o Souza. Vamos confirmar o trio de arbitragem para você. Trio do Rio Grande do Sul. Experiente Carlos Simon é o juiz. Carlos Eugênio Simon apita. José Antônio Filho e Júlio César Rodrigues Santos são os auxiliares. Essa é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Ronaldo vem para campo. Corinthians praticamente com força máxima jogando contra o Botafogo. Lembrando que o Corinthians pensou em poupar vários titulares em função do jogo que você acompanha na quarta-feira com transmissão especial do Sport TV. Quarta-feira tem o jogo de volta, Fluminense e Corinthians. Simão confere os últimos detalhes ao autorizar o início do primeiro tempo. Saída do Corinthians no primeiro tempo. Corinthians todo de branco. Botafogo, como mudou o seu fornecedor de material esportivo, voltou a usar as meias cinzas. Meias que o Santos utilizou algumas vezes no último Campeonato Paulista. Aí o Simon zerando o cronômetro. Vamos para o início do primeiro tempo aqui no Engenhão. Apita o juiz. Começa o primeiro tempo, saída do Corinthians. Douglas. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Elias tocando atrás. Chicão faz a virada de jogo na esquerda. André Santos teve um grande momento. Há quem defenda a convocação dele para a seleção brasileira. E o Rizek, que está do meu lado, é um deles. Não é que eu defendo, eu acho possível, Luiz, porque é uma posição que está vaga na seleção. Você não tem ainda um titular absoluto. Ele é um dos candidatos, pode ser observado. Alessandro, jogador revelado pelo Flamengo, são os primeiros movimentos. Ronaldo não dominou. Dividida dura e a falta marcada, derrubado o Dentinho. E no Corinthians, perdão, Luiz, no Corinthians se comenta a possibilidade da convocação do André Santos, outros possíveis convocados, o Elias e também o goleiro Felipe, além do Christian volante. O Felipe tem muita gente que aposta na presença dele na lista de convocados porque o Doni está machucado. André Santos, Alessandro pediu aqui na direita. Esse é Elias. Corinthians com mais tempo de posse de bola, o Corinthians trabalhando a bola com calma nesse início de primeiro tempo. Diego. Bola recuada para Felipe.
Chegamos a 1 minuto, primeiro tempo de jogo aqui no Engenhão. 0 Botafogo, 0 Corinthians. O Botafogo praticamente não tocou na bola. Leandro Guerreiro toca de cabeça. Thiaguinho errou o passe. André Santos. Christian voltou o lance. De novo André Santos. Mais uma vez trabalha pela esquerda o Corinthians. Moraes. Boa bola para o Douglas na entrada da área. Ajeitou Douglas, tentou o drible. Deu uma trombada, acabou perdendo a bola. Tenta sair jogando o Botafogo. O garoto Rodrigo Dantas foi muito elogiado durante a semana. O Ney Franco acredita muito nessa jovem revelação, nessa jovem promessa. Ele, Luiz, tem 19 anos, assinou contrato até 2014 e tem uma multa rescisória fixada em 15 milhões de reais. Tentativa do Botafogo. Cruzamento para a área, a chance é boa. O chute, Felipe defendendo o chute do Rodrigo Dantas. Na primeira, boa chegada do Botafogo. Felipe trabalha bem. Mais uma vez, a defesa com a mão direita de Felipe. É escanteio para o Botafogo. Cruzamento na segunda trave. Bola tocada de cabeça para a entrada da área. Rodrigo de cabeça. Douglas domina. Alessandro tocando com Moraes. Ele acelera o contra-ataque. Vaias para Ronaldo. Tenta na habilidade, acaba perdendo a bola. A torcida do Botafogo vibra, mas o Corinthians tem a posse de bola de novo. Ronaldo pediu na entrada da área. Ajeita Ronaldo. Dribla. Força a jogada. Acredita. Perde o lance. Elias. Vitor Simões volta para dar combate. Eduardo gira. Sai para o jogo Botafogo. Lançamento para o Jean Coral. Bola longa demais. Vanderlei Luxemburgo, convidado de Luiz Roberto no Bem Amigos. Bem Amigos, amanhã, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Você viu Ney Franco, o convidado do Arena Sport TV de amanhã. Arena Sport TV amanhã às 2 horas da tarde. O Ney Franco, Luiz, que em relação a Ronaldo, ele falou: a marcação vai ser especial, mas não individual. Se ele cair para o lado direito, quem pega é o Guerreiro. Se ele cair para o lado esquerdo, quem pega é o Wellington. 4 minutos no primeiro tempo. Bola tocada atrás. Trabalhando o capitão Juninho. Juninho teve uma passagem não bem sucedida pelo futebol paulista com a camisa do São Paulo. Eduardo. Eduardo veio para o Botafogo como zagueiro, já jogou no meio campo, já jogou na lateral esquerda. Hoje, mais uma vez, ele é o lateral esquerdo. Thiaguinho, bola dividida. 0 Botafogo, 0 Corinthians. A torcida do Botafogo continua chegando. Mesmo com bola rolando, temos alguns torcedores ainda entrando aqui no Engenhão. Rafael tocando na frente, Vitor Simões, boa deixada. O toque no meio. Jean Coral entra de carrinho. Sobra do Botafogo é de Eduardo. Ele faz o cruzamento. Vitor Simões desviou. Tentativa de bicicleta. Jean Coral pegou bonito na bola. Deu um susto no Felipe. Mais uma vez a tentativa Vitor Simões. Jean Coral. Paulo César Vasconcelos. O jogo começa bem movimentado, Luiz, e chama a atenção a maneira como as duas equipes estão distribuídas no campo. E você observa que sempre tentando fazer o jogo fluir pelos lados. Ninguém está tentando entrar pelo meio. Lembrando que o Corinthians, durante a semana, não confirmou se escalaria titulares, se escalaria reservas. Vem com quase todos os titulares. E hoje nós temos Ronaldo em campo aqui no Engenhão. Alessandro. A pergunta é, né, Luiz? Quem seria o informante do Ney Franco? É verdade, Ceredo. Dentinho, Elias. Não dominou. Esse é Vitor Simões. Elias brigou. Está jogando o Corinthians pela esquerda com André Santos. Jean Coral tocou no meio. Mais uma vez pensa a jogada. Recomeça pela direita o Corinthians com Alessandro.
Christian pede no meio. Bola tocada à frente para Douglas. Passou bem no primeiro lance. Dentinho. Vai para Moraes. André pediu na esquerda. Moraes. Viu a subida do André. Na linha de fundo ele tenta o cruzamento. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Palio Economy 2010. Aí o talento, a briga do Ronaldo. Primeiro veio na categoria, depois tentou na raça. Canta a torcida do Botafogo, tá 0 Botafogo, 0 Corinthians. Essa é apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e Vitor Simões impedido. Corinthians e Botafogo vivem momentos diferentes. A equipe carioca perdeu o título para o Flamengo pelo terceiro ano consecutivo. E o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas. O Corinthians foi campeão paulista invicto e disputa com o Fluminense uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Carlos Cereto. Jogadores do Corinthians aqui, o pessoal do Corinthians aqui no banco de reservas está reclamando do placar eletrônico aqui do Engenhão, que está mostrando o jogo. Isso não é permitido, né? O placar está mostrando o jogo. Tem medo que uma jogada ou outra possa influenciar a torcida do Botafogo. É a reclamação aqui do pessoal do Corinthians. Categoria, habilidade. Moraes puxa para o meio. Douglas cantou a jogada, ele faz o lançamento para o Dentinho na esquerda. Juninho na marcação. André. Tá pedindo aqui o Alessandro na direita. Corinthians tenta virar o jogo. A bola sai da esquerda, vem para a direita com Douglas. Elias se apresentou. Alessandro. Todo o time do Botafogo recuado. Christian. Diego. Continua pedindo aqui de braços erguidos o Alessandro. Chicão. Vai trabalhando o Corinthians. Contando com o talento de Dentinho. Ele foi empurrado. Falta a favor do Corinthians. O Ney Franco gesticula aqui dizendo que o Dentinho se jogou. Luiz, em relação ao telão, realmente o Engenhão tem um telão, o Maracanã também tem um telão. E esse telão ele passa o jogo, mas não mostra os replays. São os detalhes no gramado com o Fernando Saraiva e com o Carlos Cereto. Temos quase 9 minutos no primeiro tempo. Vou mostrar o telão aí para você. Aí o telão, passando o jogo. Renan tem 19 anos, é titular com Castilho, ex-goleiro da seleção uruguaia, no banco. Falta a favor do Corinthians. Douglas na cobrança, ele capricha no cruzamento, toque de cabeça, passou perto! Passou perto demais, o Moraes aplaude! Essa costuma ser uma jogada perigosíssima, o toque de cabeça. Bom ataque do Corinthians, André Rizek. Bom ataque há pouco, Luiz. Estava vendo o Mano Menezes orientar o Dentinho a jogar mais avançado, como um atacante mesmo, estava muito recuado para ele empurrar o Wellington, que é o zagueiro do Botafogo, que atua pelo setor dele, é mais para defesa. O Corinthians ainda não conseguiu encaixar aquela formação que foi responsável pelo título paulista, né? O Dentinho aberto numa ponta, o Moraes na outra. É assim que o Corinthians consegue ser forte. Ele não conseguiu achar muito bem aquele desenho vencedor, não. Thiaguinho divide, Paulo César Vasconcelos. A diferença que você percebe, Luiz, é que na troca de passes o Corinthians é um time mais objetivo que o time do Botafogo. É mais bem arrumado, mais preciso. Sempre tem um jogador mais bem colocado em campo e mais bem distribuído. Vejam só como essa saída de bola sempre encontra alguém bem colocado para recebê-la. Alessandro. Dentinho. Wellington vem na marcação, ele força a jogada no meio, faz o toque, vem Dentinho. Elias aparecendo como elemento surpresa. O último toque foi do jogador do Corinthians. Pela primeira rodada, o Botafogo empatou com o Santo André por 1-1 no ABC e o Corinthians foi derrotado pelo Internacional 1-0 no Pacaembu. Veja aí o último toque, nitidamente o último toque do Elias. Tiro de meta para o Botafogo. Essa é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro com jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, como Ronaldo, como Fred, como Adriano. Hoje temos Ronaldo em campo. Aliás, falando em Fred, na quarta-feira tem o segundo tempo do duelo entre Ronaldo e Fred. O Sport TV transmitido para você, Fluminense e Corinthians. Está jogando Juninho. Thiaguinho pediu na direita. Leandro Guerreiro. Rodrigo Dantas faz o lançamento para o Vitor Simões. Sai do gol, Felipe. O goleiro faz o lançamento para o Ronaldo. Juninho tira de cabeça. Eduardo.
Túlio Souza. Eduardo. Jean Coral pede na entrada da área. Rodrigo Dantas. Bola para Juninho. Mais atrás com o garoto Renan. Renan tem passagens por seleções brasileiras de base, assim como tem o Rodrigo Dantas. Esse é Leandro Guerreiro. Tentativa para o Vitor Simões na entrada da área. Alessandro tira de cabeça. Elias completa de primeira. Absoluto. Juninho ganha para o Botafogo. Agora o time que recua é o Corinthians. Agora o Corinthians marca a partir do meio de campo. Eduardo. Douglas divide. Esse é Elias. Ronaldo. Douglas. De novo Ronaldo. Perde a dividida para o Thiaguinho. Jean Coral. Botou velocidade, vem o Botafogo com o Jean Coral. Ele erra o passe, Alessandro de primeiro, Dentinho em condição, Paulo César Vasconcelos. Você percebe que o Botafogo sempre é mais impreciso nessa troca de passe, enquanto que o Corinthians é mais efetivo. Túlio Souza. Marcado impedimento do ataque do Botafogo. Veja aí mais uma vez, impedimento bem marcado. 0 Botafogo, 0 Corinthians. Agora, o Botafogo toma um cuidado interessante na marcação. Desde que o Ronaldo fez aqueles gols em contra-ataques nos jogos finais do Campeonato Paulista, né? Que você pega a defesa desguarnecida. Quando o Botafogo ataca, nunca o Ronaldo está sozinho. Sempre tem uma atenção especial para ele. André Santos, no mano a mano. Passou pelo Thiaguinho. Na cobertura, na raça. Tira Leandro Guerreiro. Chega Diego. André sobe. Marcado impedimento. Simon viu. Agora sim, o Simon esperou um pouco para ver se o Botafogo levaria a vantagem. Como não levou, marcado impedimento do ataque do Corinthians. Aí você vê Ronaldo, jogador revelado pelo São Cristóvão, ainda muito garoto. E aí também garoto foi para o Cruzeiro. Ronaldo erra o passe. André. Achou livre Ronaldo. Passou pelo primeiro. Passou pelo jogador que voltava. Porque na verdade o primeiro voltou, foi driblado para a direita, depois driblado para a esquerda. Alessandro. Eduardo tirando para o Botafogo. Esse é Vitor Simões. Erra o passe Vitor Simões. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Arrancada do fenômeno. Gingou para lá, gingou para cá. Luiz, um dos bens mais preciosos do futebol é o passe. Você não pode errar ou precipitar tanto assim na hora de trocá-lo. Percebe-se claramente que o Corinthians é até o momento um pouco mais eficiente nessa troca de passes do que a equipe do Botafogo. Sempre que chega aqui na intermediária do Corinthians, esse último ou penúltimo passe do Botafogo é equivocado. Lançamento para Vitor Simões. Chicão tocou de cabeça. Jean Coral. Chamou Thiaguinho. Na entrada da área. Botou na frente. Perdeu o ângulo. Tenta a jogada de linha de fundo. Furou. Furou o Thiaguinho. É hora de definir os semifinalistas da Copa do Brasil. 4 jogos ao vivo. Na terça tem Coritiba e Ponte, 8h30 no Sport TV. Na quarta, 10+10 no Sport TV, Fluminense e Corinthians. Menos São Paulo que assiste a Internacional e Flamengo. E tem Vitória e Vasco no Sport TV 2. Furou Thiaguinho. Falta marcada a favor do Botafogo. Chegamos a 15 minutos no primeiro tempo. Essa é apenas a segunda rodada de um campeonato brasileiro extremamente disputado. São 38 rodadas. Escorregou, caiu o Rodrigo Dantas. Paulo César Vasconcelos com muito cuidado. O Ney Franco disse que o Rodrigo Dantas promete muito. Chegou a citar o Neymar numa comparação com o Rodrigo Dantas. Mas sem precipitações, né? É um jogador que é promissor apenas. Você não pode fazer nenhum juízo de valor, nem favorável, nem desfavorável. Diz que tecnicamente é um jogador importante, um jogador de uma qualidade técnica muito grande. E ele citou o Neymar e citou também o Tyson.
Luiz, ele teoricamente está sendo preparado para a saída do Michael Suell, do futebol alemão, o time Hoffenheim. Segundo eu apurei aqui, vai fazer uma oferta de 4,5 milhões de euros nesta semana e deve levá-lo para a Alemanha. Lembrando que a multa dele é de 3 milhões de euros e o Hoffenheim oferece 4,5 milhões. Vem Corinthians com Alessandro pela direita. Ronaldo pede o cruzamento, sai o cruzamento, forte para o Ronaldo, passou por ele. Chegou no Douglas, daí para André Santos. Vem Corinthians para cima do Botafogo, de novo Douglas. Corta para o meio, pensa na jogada, faz o cruzamento para o Dentinho. Leandro Guerreiro fez o corte. Esse é Vitor Simões. Rodrigo faz o lançamento na direita para a velocidade de Jean Coral. Sport TV e PFC, Brasileirão 2009. Skol, a cerveja que desce redondo. Saraiva falava do Michael Suell. Desse valor de 4,5 milhões de euros, o Michael Suell deve ficar com 10 ou até 15% do valor. Então, no Botafogo, como o Saraiva já falou, todos consideram certa a saída de Michael Suell. Vai fazer muita falta. O principal jogador do Botafogo, aliás, foi o craque do último Campeonato Carioca. Foi eleito o melhor jogador do último Campeonato Carioca. Michael Suell com passagens discretas apenas por Cruzeiro e Palmeiras. André Santos. Douglas. A dividida de Rodrigo. Gira o garoto Rodrigo Dantas. Sai para o jogo pela esquerda do Botafogo. Wellington. Juninho. Fael pediu no meio. Ele tem o Leandro se apresentando pela direita. Thiaguinho. De novo Leandro Guerreiro. Juninho. Vitor Simões. Túlio Souza. Drible perigoso. Vitor Simões fazendo o trabalho de pivô. Juninho virou atacante, faz o lançamento. Estava valendo a jogada. Aí você vê o técnico do Botafogo, Ney Franco. Vitor Simões. Túlio Souza. Corinthians recua muito, tem lançamento na esquerda. E Eduardo. Consegue o cruzamento, olha a chance do Botafogo, a cabeçada. O Jean Coral raspou de cabeça, a bola cruzou toda a pequena área do Felipe. O Corinthians não tem o William, que é o principal zagueiro na jogada aérea. Já é a segunda bola na área que o Corinthians bobeia contra o ataque do Botafogo, Luiz. O William está com um problema crônico no pé. Não tem nada a ver com a história do troféu que caiu no pé dele. É o outro pé, o pé esquerdo. E ele tem esse problema crônico. E o Mano Menezes, de novo, se levanta, vai conversar com o time, não está gostando nada. Entende que o time está recuado demais. O time que começou recuado foi o Botafogo, mas realmente, a partir do momento, o Corinthians voltou demais. Vamos ver o ataque do Corinthians. Alessandro lançado. Juninho. Saiu jogando mal, deu pro Dentinho. Bola não saiu. Moraes. Chicão. Diego. Christian. Christian saiu do Flamengo para o Corinthians. Moraes. Moraes também jogou no futebol do Rio. Saiu do Vasco para o Corinthians. Faz fila, Moraes. Chegou com disposição, com raça o Thiaguinho. E aí você vê Mano Menezes. Muito elogiado pelo Ronaldo. O Ronaldo disse que o Mano lembra muito o Felipão. O Botafogo perdeu essa ótima chance. Alessandro. Passe curto para o Moraes. Passamos dos 20 minutos, primeiro tempo. Depois de empatar por 2-2, Coritiba e Ponte decidem quem vai para as semifinais da Copa do Brasil. Coritiba e Ponte, terça, 8h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Moraes. Chicão. O time do Botafogo recua nesse momento. Virada de jogo longa demais para Ronaldo. Está jogando o Wellington. Eduardo. Túlio Souza. Virando o jogo para Thiaguinho.
Jogo perigoso. Marcação de jogo perigoso na entrada de André Santos. Uma coisa interessante, não sei se o Rizek concorda, é que você vê o Corinthians quando sai muito com o Alessandro pelo lado direito. E o Botafogo quando sai muito com o Thiaguinho também pelo lado direito. É verdade. E o que faz ainda o Corinthians emperrar é que ele não conseguiu fazer sair o Dentinho pela ponta direita e o Moraes pela ponta esquerda, que é o forte, né, taticamente, desse time, dessa formação que o Mano vem usando desde a reta final do Campeonato Paulista. Esse desenho ainda não emplacou, por isso o Corinthians está um pouco emperrado em campo. Ano passado nós tivemos um jogo importante entre Botafogo e Corinthians aqui no Engenhão. Vitor Simões, daqui a pouquinho eu falo desse jogo, passe errado. Preciso o Diego tirando. Foi pelas semifinais da Copa do Brasil. Botafogo venceu aqui por 2-1. Em São Paulo, o Corinthians venceu por 2-1. E nos pênaltis, o Corinthians fez 5-4. Lembrando que no jogo da volta em São Paulo, o Corinthians fez 2-1. Os gols foram do Acosta e do Chicão. E o Acosta foi emprestado para o Náutico. O Acosta acabou não vingando no Corinthians. Tinha um salário muito alto, o Corinthians acabou emprestando a Costa para o Náutico. Christian tocando de primeira. Dentinho, devolução para o Christian. Leandro Guerreiro faz o lançamento para Vitor Simões. Sobra do Chicão. Fael tocou de cabeça, Elias. Lembra Douglas, Ronaldo se apresenta. Bola para Elias, Ronaldo pede, lançamento para ele, Ronaldo cara a cara, bateu pro gol, para fora! Toque sutil de Ronaldo à esquerda de Renan, a bola saiu por muito pouco. Ô Luiz, a defesa do Botafogo, por uns instantes, dá para perceber que ela esquece do Ronaldo. E eu acho que essa é até uma ideia do Ronaldo mesmo. Veja como ele recebeu livre de marcação. Como ele, a maior parte do tempo, não participa ativamente do jogo, ou seja, não é um jogador que fica se movimentando o tempo inteiro, a marcação às vezes o esquece. E nesse momento é que ele vai e aparece, como nesse lance. André Rizek. E a marcação dele, em tese, está sendo feita pelo Juninho, que é o zagueiro da sobra, mas como o Wellington cola no Dentinho e o Leandro Guerreiro cola no Moraes, sobra o Juninho para marcar o Ronaldo, como nesse lance quem bobeou foi o Juninho. André Santos, 0 Botafogo, 0 Corinthians. Quase o primeiro no Corinthians com o Ronaldo. Christian. Moraes. Na entrada da área, Moraes bateu para o gol. A bola explodiu no Leandro Guerreiro. Botafogo tenta mais um lançamento para Vitor Simões, que está isolado aqui na frente. Esse é Jean Coral. Faz bem a proteção, cai. Simon dá a falta. Zé, que ainda há pouco eu falava da passagem do Acosta pelo Corinthians. Foi muito decepcionante, na sua opinião? Foi pela expectativa, né? Ele veio depois de jogar muita bola no Náutico e realmente não conseguiu vingar no Corinthians. Jean Coral ganha para o Botafogo na entrada da área. Cai. Simon mandou seguir. E a torcida do Botafogo não gostou. Olha o contra-ataque do Corinthians. Elias. Ronaldo, condição legal. No mano a mano com o Juninho, do jeito que ele gosta. Ronaldo botou na frente, bateu pro gol. Renan deu rebote e fez a defesa em 2 tempos. É dificílimo para Ronaldo nessa jogada. Ele avança em velocidade. Na passada ele puxa para a perna esquerda para finalizar, Paulo César. Ele confunde a marcação porque quem o marca não sabe se ele vai cortar para a perna direita ou se ele vai levar para o fundo. Então reparem só, o marcador completamente confuso. Porque veja como ele domina, ameaça sair para um lado e sai para o outro. E PC, é uma dificuldade a mais para o Juninho, né? Porque ele é o zagueiro da sobra, mas nesse desenho de jogo vai ter que marcar individualmente o Ronaldo. Esse é Eduardo. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. 2 forças jogando no Rio. Vitor Simões no cruzamento para o Jean Coral. Olha a sobra, bateu pro gol. Subiu demais a bola do Rodrigo Dantas. Tiro de meta para Felipe. Sport TV e PFC. Brasileirão 2009. Cartões de crédito do HSBC. Realize seus sonhos. Falei há pouco dos confrontos entre Corinthians e Botafogo pela Copa do Brasil no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Os últimos confrontos foram em 2007. No Maracanã, o Corinthians fez 3-2 e no Pacaembu, o Botafogo deu troco. Vitória por 1-0, gol de Dodô. O Mano está dizendo que não houve cotovelada. Está dizendo isso e pediu também há pouco para o Douglas
botar a bola do Ronaldo. Ele fez um sinal claro aqui. Pediu pro Douglas pegar a bola e lançar no Ronaldo. É porque ele já percebeu que o Ronaldo está sempre no mano a mano, como observou o Rizek. E o Juninho tem um detalhe, ele não é um zagueiro que se caracteriza pela velocidade. Então o Ronaldo, no mano a mano com o Juninho, o Ronaldo botando na frente, aumenta muito a chance do Corinthians. Por isso que o Mano está orientando o Douglas para fazer esse tipo de jogada. E tanto o Douglas quanto o Elias podem fazê-la, né, André? E o Ronaldo não é bobo nem nada, ele cola sempre no Juninho. Ele procura mesmo o confronto mano a mano com o Juninho, sabedor disso que o PC falou. O Juninho não é exatamente um velocista. E o Ney Franco está aparentemente tranquilo. Há pouco ele conversou com o Jean Coral e ele segura na mão direita ali um celular e já usou algumas vezes. Chicão. Você acompanhando Botafogo 0, Corinthians também 0 passes errados. 13 do Botafogo, 14 do Corinthians. E a falta a favor do Corinthians. 27 primeiro tempo aqui no Engenhão. Alessandro. Chicão faz a ultrapassagem pela direita. Vem Corinthians. O Botafogo recua demais. Moraes errou o passe. Rodrigo faz o lançamento para Vitor Simões. Vitor procura a bola, usa o corpo, protege, ganha na raça. Tem cruzamento para o Jean Coral. Rodrigo Dantas pede atrás. Com calma, com categoria. Girou na boa, André Santos. Alessandro. Douglas. Bola virada para o André Santos. Vem realmente em grande forma. Moraes. Vai para Alessandro. Douglas. De novo Douglas. Elias se apresenta pelo meio. Túlio tirou por baixo. Corinthians trabalha mais uma vez pela esquerda. Tem lançamento para o André Santos. Gingou, ficou cara a cara. Mais um drible. Vem André, olha o gol. Renan. Grande defesa do Renan. Numa linda jogada de André Santos. Teve calma, teve categoria para driblar 2 vezes, mas foi abafado pelo goleiro do Botafogo. Mais uma vez o Corinthians perde uma ótima chance. Paulo César Vasconcelos. A troca de passe, a movimentação do Corinthians tem envolvido a marcação do Botafogo. E o Botafogo tem contra si também a lentidão. Você viu agora o Rodrigo Dantas roubando essa bola, mas o time não conseguiu pegar o Corinthians saindo. Muito pelo contrário, cadenciou o jogo de maneira exagerada e permitiu o Corinthians se reorganizar. Botafogo responde com o Juninho. Tentou um cruzamento por baixo para a entrada da área. Sobra mais uma vez o Botafogo. Eduardo. Rodrigo Dantas. Esse é Thiaguinho. Rodrigo Dantas pede na direita. Thiaguinho viu. Tentou o passe para o Rodrigo, perdeu. André Santos. Christian. Moraes. Elias. Alessandro. Bola vem de pé em pé. Está jogando na boa o Corinthians. Douglas. Tem algum espaço nesse momento. Ele puxa para a entrada da área. Bateu para o gol. Sport TV e PFC. Brasileirão 2009. Speed 2.0. Sua web sem limite de download. Mais uma vez a finalização do Douglas. E agora vai ver a bonita jogada do André. Olha só, ele domina. Deixa o Juninho no chão. Deixa o Wellington no chão. Mas é canhoto. Teve que dar mais um toquinho na bola para finalizar com a perna esquerda, permitindo a saída do Renan. E ele tinha o Ronaldo para tocar, mas o Ronaldo parecia em posição de impedimento, não dá para ter certeza, talvez por isso não tenha tocado. Agora faz falta no Botafogo, né, PC? Um armador. O Botafogo procura aquele jogador que pense no meio campo, procura o Michael Suel, que não está em campo e não vai estar mais. Até o Reinaldo ajuda nesse setor e não encontra, né? Túlio Souza e Rodrigo Dantas muito tímidos. A grande diferença do jogo está exatamente nesse setor, André. Enquanto você percebe o meio-campo do Corinthians tocando bola com Elias, com o Christian, com o Douglas e com o Moraes, você não consegue perceber da mesma forma o meio de campo do Botafogo. Veja como o jogo do Botafogo é muito mais lento. Tentativa do Botafogo no ataque. E temos apenas tiro de meta para Felipe. É hora de definir os semifinalistas da Copa do Brasil. 4 jogos ao vivo para você na terça. Tem Curitiba e Ponte, 8h30 no Sport TV na quarta. 10:10 no Sport TV Fluminense e Corinthians. Menos São Paulo, que assiste a Internacional e Flamengo. E tem Vitória e Vasco no Sport TV 2.
torcida pediu uma falta ali do Diego. Está sentindo muito o Jean Coral. Vem aí cartão amarelo para ele. Amarelo para Diego. Que não concorda. Tá ali fazendo sinal negativo com a cabeça. Fiquei em dúvida também sobre esse lance. O Diego é um jogador que joga muito duro, um garoto. Por isso trouxe o Jean, que era do Grêmio, para ser a opção número 1. E o garoto Diego jantou o Jean, roubou fácil essa vaga de primeiro reserva, entrou muito bem na reta final do Paulistão. E entra muito duro, é um jogador de muito vigor físico. Fiquei na dúvida também se foi excesso de vigor ali ou se realmente foi uma falta para o cartão. Ney Franco agora está conversando com o Rodrigo Dantas, está conversando com o Fael. É o pessoal de meio de campo, né, Saraiva? Porque, na verdade, quando nós revemos aí a entrada do Diogo, na verdade, é onde o Botafogo não está conseguindo jogar. O seu meio de campo, embora tenha Rodrigo Dantas, Fael, teoricamente não consegue trocar tantos passes assim. O Jean Coral e o Vitor Simões se movimentam na frente, mas desse meio de campo não consegue alimentá-lo. E o replay reforçou minha tese, para mim, lance normal, cartão mal aplicado nesse. Tem gol no Barradão, tem gol na rodada. Neto Baiano fazendo o artilheiro Neto Baiano. 21 gols na temporada, 1 para o Vitória, 0 para o Sport. E ainda a respeito do Diego, o Rizek disse que ele botou o Jean no bolso, foi isso, Rizek, que você falou? Foi, botou no bolso. Pois é, ele foi titular dos últimos 5 jogos do Corinthians, inclusive a final do Paulistão. Foi, ele entrou na semifinal contra o São Paulo, no segundo jogo. Entrou muito bem como lateral esquerdo e ganhou a confiança do Mano ali. Ele é zagueiro, entrou como lateral, entrou bem. E realmente é um jogador muito forte, não perde jogadas na dividida e muito veloz também. Chicão de cabeça para trás, é escanteio para o Botafogo. Você acompanhando o Campeonato Brasileiro 2009. Estamos apenas no início, sempre transmissões especiais. Paulo César Vasconcelos e André Rizek nos comentários. 0 Botafogo, 0 Corinthians. Essa é a segunda rodada de 38. Para muitos, cada rodada, toda rodada é uma decisão. Toda rodada traz jogos decisivos. Cruzamento para a área, tentativa de cabeça, cabeçada do Wellington. Sport TV, PFC Brasileirão 2009. Ipiranga, a rede de postos das lojas AMPM. Vanderlei Luxemburgo, convidado de Luiz Roberto no Bem Amigos. Bem Amigos, amanhã, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. André Santos. Moraes. Chicão. Alessandro. Elias pede no meio. Dentinho. Tentou passar pelo seu marcador. O Corinthians ainda vai tentar, em respeito à suspensão do Dentinho, vai tentar uma liminar, um efeito suspensivo para botar o Dentinho em campo na quarta-feira contra o Fluminense. Categoria do Eduardo. Olhou para um lado, passou para o outro. Jean Coral erra o passe, abriu os braços aqui, não gostou do Mano Menezes. Mano está reclamando com alguém. O Corinthians erra a saída de jogo mais uma vez. Thiaguinho na velocidade, botou na frente. Christian entrou no ombro. Lance legal, segundo o Simon. E foi mesmo. O que não foi legal para o Botafogo é que de novo procuraram um pensador, né, PC? De novo o time procura um meio, alguém que pense, que pare a bola, que tenha visão de jogo e não encontra esse jogador em campo. Não, e uma coisa, um jogador com o físico do Thiaguinho não é importante, não é favorável para ele procurar o confronto físico. Quando ele procura o choque, quando ele faz uma jogada em que a jogada vai ser decidida pelo choque, pelo corpo a corpo, como essa com o Christian, ele vai sempre levar desvantagem. O Dentinho agora tomou uma bronca do Mano Menezes. Presta atenção na linha de impedimento, disse o técnico do Corinthians ao Dentinho. O impedimento foi do Dentinho. Thiaguinho, PC, amigos, que tem 1,69 m e 62 quilos. Eduardo. Rodrigo faz o lançamento, impedimento de Vitor Simões. E aí o Felipe vem para cima do Simon, pedindo um amarelo para o Vitor Simões. O Vitor diz que não ouviu o apito e reclama da atitude do goleiro do Corinthians. Ainda há pouco falava da falta de um pensador
no meio-campo do Botafogo. O Botafogo pensa na volta de Lúcio Flávio. Tava um pouquinho mesmo. Olha, eu acho que o Lúcio Flávio pode ser uma boa pedida. Eu acho que é um jogador abaixo do nível do Michael Suel. Não sei se o PC concorda, mas pode ser uma boa pedida para o Botafogo. São estilos diferentes, né? Quer dizer, o Michael Suel é um jogador que atua mais na frente, um jogador que vai muito pro drible e sabe colocá-lo a serviço de forma eficiente da equipe. Já o Lúcio Flávio é um outro estilo. Mas o ideal para o Botafogo seria ter o Michael Suel e o Lúcio Flávio, porque aí haveria uma combinação perfeita. Só que com o quadro atual, uma possível volta do Lúcio Flávio seria muito boa para o Botafogo. Moraes. Lúcio Flávio deve rescindir o seu contrato com o Santos amanhã. A questão que pega aí é salarial. No Santos ele recebe um salário teoricamente alto e o Botafogo queria reduzir o salário. Se o Lúcio Flávio aceitar, ok. Jacoral. Chamando o Leandro Guerreiro. Campeonato Brasileiro para você. Leandro Guerreiro cai. Falta marcada a favor do Botafogo. Fazendo hoje um terceiro zagueiro, Leandro Guerreiro. Apareceu muito pouco na frente, muito pouco no ataque. 37 minutos, primeiro tempo, Botafogo 0. Corinthians também 0. Faltas cometidas, pouquíssimas faltas num jogo desse nível. 10 faltas cometidas em quase 38 minutos. Bom número, né, Luiz? Se você acha muito faltoso. Não, está legal. Cruzamento para a área, toque de cabeça, passando à direita do gol de Felipe. Mais uma tentativa do Botafogo. Tiro de meta, vai voltando aí o Fael. O Fael é muito bom no jogo aéreo. Você está vendo de novo o cruzamento. A cabeçada foi do Jean Coral. Foram nas bolas aéreas as melhores chances do Botafogo na primeira etapa. Exatamente que o time está com dificuldade. O jogador mais lúcido, né, que está enfiando as melhores bolas é o Eduardo, pela esquerda, mas não é um meia, né? Então não pode fazer muita coisa, está numa faixa restrita do campo. As melhores chances foram as bolas aéreas. André toca na frente, esse é Moraes. O Jean Coral entrou na jogada. Jean Coral, uma das novidades do time do Botafogo. Tem 21 anos, jogou no Criciúma e no Vitória de Guimarães. Jogo aéreo, o Botafogo fez 4 tentativas no jogo aéreo, como o Rizek falou, levou vantagem em algumas. 0-0 Botafogo e Corinthians. Juninho. Rodrigo Dantas. Vitor Simões. Eduardo. Alessandro marca a distância, tem cruzamento para a área. Tirou o Chicão. Alessandro também de cabeça. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Vivo, internet 3G, conexão como nenhuma outra. Só jogando de forma perigosa ali o Douglas. André Santos Mano não gostou nada. É isso, Cereto. É isso, ele está preocupado com a descida aqui do Eduardo pela esquerda e chamou a atenção do Alessandro para a marcação em cima do Eduardo. Elias. Gira Elias. Volta o lance. Diego. André Santos. Christian com muito espaço pela esquerda. Ronaldo pede na entrada da área. Bola tocada para o Ronaldo. Juninho. André. Diego. Corinthians recomeça lentamente aqui atrás com o Chicão. Daí para Alessandro. Mano tá agitado, gesticulando. Orientando os jogadores do Corinthians. O Botafogo dá uma vantagem que é não sair para o jogo. Reparem que o Botafogo fica a partir da sua intermediária marcando. Então, com isso, permite que o Corinthians troque passes com razoável facilidade, como tem acontecido. Passe longo para o Dentinho. 0-0 Botafogo e Corinthians. Diego. Como falou Paulo César Vasconcelos, Botafogo fica atrás. Botafogo marca no seu campo.
Passe errado para o Ronaldo. Botafogo acredita no contra-ataque. Vitor Simões. Bola tocada no meio. Túlio Souza. Thiaguinho. Rodrigo Dantas. Túlio Souza. Thiaguinho pede pelo meio. Bola para ele. Vem para a entrada da grande área. Faz o toque para o Jean Coral, impedido. Marcado o impedimento de Jean Coral. Isso é uma coisa, né, André, que leva o técnico à loucura. Agora há pouco o Sereta até observou o comentário do Mano para o Dentinho. É incrível como muitas vezes o atacante não se dá ao trabalho de olhar um pouquinho para o lado para ver que posição ele está. Ele só fica olhando para o lance. Como ele olha muito para o lance, ele esquece de saber onde está posicionado. E o detalhe é que o Vitor Simões também estava em impedimento, pedindo a bola há um tempão ali. O ataque inteiro do Botafogo impedido. Dentinho caiu, pediu uma falta. Agora a falta foi marcada do Vitor Simões no Chicão. 42 minutos. Primeiro tempo aqui no Estádio Olímpico João Avelange. Essa é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Logo depois do futebol você tem troca de passes. Tudo da rodada. Os vestiários ao vivo. Nossos analistas falando de Botafogo, de Corinthians, de todos os jogos dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E também daqui a pouco no intervalo nós temos muita informação para você, gols. Nós vamos chegando ao fim do primeiro tempo aqui no Engenhão. Falta marcada a favor do Corinthians. Ronaldo marcado pelo Fael. Dentinho pelo Eduardo e pelo Wellington. Cobrança é de André Santos. Bom momento a favor do Corinthians. Sai o cruzamento do André para a entrada da pequena área. Passou por todo mundo. Falta marcada a favor do Botafogo. 1 minuto. Teve uma camisa puxada aí do Ronaldo, hein, Luiz? Saiu jogando mal o Botafogo. A bola do Corinthians. Douglas. Chicão. Toque para o Ronaldo na entrada da área. Ronaldo gingou. Tentou o lançamento, tentou o passe para o Chicão. Está jogando o Vitor Simões. Tem lançamento para o Jean Coral. Para no André Santos. Alessandro. Corinthians tenta no fim do primeiro tempo. Ataca pela direita com Douglas. Daqui a pouquinho nós vamos ver se houve puxão de camisa. Se não houve, vem Corinthians. Moraes, Ronaldo. Dentro da grande área. Ronaldo viu a passagem do Moraes. Consegue o cruzamento. Tentativa era para o Dentinho. Ronaldo de cabeça para o meio. Tira o Wellington. Paulo César Vasconcelos. Isso é tudo que o Corinthians quer. Rifar a bola. Pega sempre o Corinthians bem posicionado e volta. O Botafogo está com uma enorme dificuldade para se organizar nessa saída de bola. Está dando pico para frente. Ou seja, entregando a bola sempre para o Corinthians. Vamos ver se houve ou não um puxão no Ronaldo. Rizek achou que houve aqui da cabine. O Rizek achou que houve um puxão no Ronaldo. Daqui a pouquinho a gente mostra esse lance para você. Está jogando o Fael. Rodrigo Dantas. Túlio Souza. Esse é Eduardo. Jean Coral pede o cruzamento. Vitor Simões se posiciona. Tem bola tocada para a entrada da área. Passe que não chega no Vitor Simões. A sobra do Botafogo. Eduardo. Fael. O lançamento para Túlio Souza impedido. Mais um impedimento do ataque do Botafogo. Voltava o Túlio Souza, veja. De novo o impedimento do ataque do Botafogo. Tá vacilando, como já destacou o PC. Vamos mostrar o lance que o Rizek pediu. Vamos lá. Vamos ver se houve puxão na camisa do Ronaldo. Houve. Houve. Não dá. Olha o que faz o Fael. Não dá. Eu até acho que antes eles se enroscaram ali, mas aí ia jogar lá. O Ronaldo se enroscaram, a jogada seguiu e aí pênalti. Foi marcada a falta na jogada, a falta do Corinthians. Mas foi marcada uma falta na jogada anterior, não nessa. Antes de acontecer esse lance, antes do puxão, né, Paulo? O Simon marcou, exatamente. Nesse caso, então, fica invalidado o pênalti. Vamos até 46, são os instantes finais do primeiro tempo. Esse é o Campeonato Brasileiro. Eduardo, voltando com o Wellington. Mais atrás com o Renan. 0 Botafogo, 0 para o Corinthians. Apita Simon, fim de primeiro tempo. Primeiro tempo com alguns lances de emoção, com algumas boas chances. Fernando Saraiva. Ney, o Botafogo tem que melhorar em que exatamente, Ney? O jogo está equilibrado em alguns momentos. E a gente tem que acertar nossa marcação no setor do meio.
Cereto. Deixa eu começar aqui com o Dentinho, atacante do Corinthians. Dentinho, qual a principal dificuldade do Corinthians até agora? Estamos conseguindo chegar muito no gol do adversário. Acho que nosso time não está tendo tranquilidade para trabalhar a bola e chegar. E a oportunidade que teve, mas não soube aproveitar. Agora é procurar escutar o professor falar para estar acertando no segundo tempo. Correr bastante o time tá, né? Que você tá cansado. Correr bastante, tem que acompanhar o lateral, passar de lateral. Mas tem que jogar também. Ficar só marcando não dá. Luiz. Pois não, Fernando. Vitor Simões aqui saindo. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o Vitor Simões. A gente tem que procurar jogar mais pra frente. A gente tá lateralizando muita bola. Vai ser difícil essas bolas de vindo com o lateral. Acho que a gente tem que jogar mais pra frente. Agora apertar mais um pouco no segundo tempo. Você acha, Vitor, que falta de repente alguém no meio que pense o jogo, que pare um pouco o jogo, distribua passes? Não, a gente tá tendo a posse de bola. O importante agora é jogar pra frente. A gente tá jogando muito por lado. Agora vamos consertar isso no segundo tempo aí, pra poder, se Deus quiser, fazer um gol. Obrigado. Cereto. O Christian tá por aqui. Eu acho que nos 10 primeiros minutos, até nosso time se encaixar no time do Botafogo, né? Aí depois disso aí, nossa equipe criou bastante, né? Deu uma oportunidade ali com o André, que era só ele tocar pro Ronaldo, né? Eu acho que nessas horas não tem desculpa de falar que não viu, porque o Ronaldo tava sozinho, né? Era só tocar. Mas agora é ter paciência, né? Vamos voltar pro segundo tempo, né? Quando tiver o melhor companheiro colocado, vamos tocar a bola, porque assim a gente sai com a vitória daqui. E a bola... Time completo. É diferente, né? A gente já se conhece. Aonde tem... Já sabe onde tá um jogador, onde tá o outro, né? Então fica mais fácil jogar com o time titular. A bola tem que chegar no Ronaldo, é isso, né, Cris? Eu acho que não só no Ronaldo, né? Dependendo de quem tava ali. Eu acho que ele tava sozinho, né? Eu acho que se fosse o Dentinho também ele tinha que tocar. Depende de que jogador que tivesse, se o companheiro estiver melhor colocado, eu acho que a gente tem que tocar e comemorar todo mundo com a vitória. Luiz Carlos. Aí o lance citado. André, 2 dribles, o Ronaldo estava livre. Mas como o Rizek falou, o Ronaldo dá um passo para frente, ele podia estar na frente da linha da bola, poderia estar impedido. Bom, foi a grande chance do Corinthians no primeiro tempo. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos ter uma campeã olímpica conosco. Mal Reimagem vai estar no nosso intervalo. Fique ligado. Sport TV e PFC, Brasileirão 2009. Muito bem, o Corinthians vai voltando agora para o segundo tempo. Rapidamente, vamos mostrar com o Thiago Mastroianni o gol do Vitória. O Vitória vai vencendo o Sport por 1-0. Thiago. Domina Ramon. Descolou, ótimo passe na direita. Vem cruzamento do Bosco, Neto Baiano. Gol! 21 gols na temporada. Nós vamos ao gramado. Carlos Cereto. Deixa eu ver aqui o André Santos. O Corinthians é o mesmo do primeiro tempo, André. Como é que foi o bate-papo com o Mano no intervalo? É verdade, o Corinthians é o primeiro, não mudou não. O bate-papo foi que a equipe jogou bem, pressionou bastante, jogou no campo do adversário, mas não fizemos gol. Futebol a realidade é o gol, né? Temos que fazer, não adianta ficar tocando a bola. Daqui a pouco a equipe do Botafogo faz o gol, complica tudo. Então temos que continuar tocando a bola na mesma personalidade, marcar a equipe deles firme, que eles tiveram já 2 oportunidades, para que a gente possa sair daqui, pelo menos com os 3 pontos. E a bola tem que chegar mais no ataque? Tem, eu acho que estamos rodando bastante e tal, mas a bola não tá chegando pouco no Dentinho, no Moraes, no Ronaldo, chegando pouco nos homens da frente, mas porque o Douglas, o Elias estão trocando mais a bola aqui no meio campo, realmente a equipe do Botafogo ficou bastante fechada, mas eu acho que eles vão ter que também sair um pouquinho pro jogo, e isso a gente vai aproveitar com o Douglas e com o Elias melhor agora no segundo tempo. Obrigado, André Santos. Luiz Carlos. Obrigado, Cereto. E hoje o Internazionale acabou comemorando em campo o título italiano. O Milan não venceu ontem, perdeu ontem, dando o título ao Inter de Milão. E nós tivemos uma curiosidade, um detalhe na comemoração do goleiro Júlio César, ele comemorando com a camisa de Adriano, com a camisa do Imperador. Foi contratado pelo Flamengo, fez parte da campanha, também é campeão italiano com o Inter de Milão. Júlio César comemorou com a camisa de Adriano. André Rizek. Na camaradagem aí, né, Luiz? Porque o Adriano não colaborou, não. Quem colaborou foi o Ibrahimovic, foi o Júlio César. O Adriano participou, né? Participou, entrou em campo, mas decisivo, não esteve muito longe de ser. Botafogo voltando para o segundo tempo. Botafogo mexe, viu, Luiz? Gabriel 14 vai entrar. Quem sai, Gabriel? Não. Quem sai, Gabriel? Tem equipe, mas é mudança tática. Quem sai, Gabriel? O Ayrton. Vai ser mais, tem mais mudança. Já vou informar aqui, ó. Então o Gabriel entra para a saída do Wellington.
E vai entrar também, olha, o Tony, que vai fazer a estreia dele, foi contratado esta semana, veio do Boa Vista, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir ele aqui. Nas costas dos zagueiros, procurar imprimir o ritmo que o professor Ney pediu. Quem sai, Tony? Jean Coral. Então pronto. Tony entra para a saída de Jean Coral. Curiosidade aqui, Luiz Carlos Júnior. O goleiro Renan está hoje numa noite muito especial, é fã do Ronaldo, já travou em alguns duelos com ele. E o Renan tem apenas 19 anos, amanhã faz aniversário, completa 20 anos. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o Ney Franco, porque eu estou muito curioso aqui, Luiz, para saber quem passou as informações para ele. Vamos ver se eu consigo tirar essa informação dele. Também, o Tony, 2 treinamentos que fez com a gente, fez bem, é um jogador de uma velocidade maior e é um jogador para dar uma explorada nas costas do André. Em relação ao Corinthians que iria entrar em campo, você disse que já tinha as informações, você tinha um informante. E o Mano até brincou que esse informante era muito bom, porque nem ele tinha essa informação, nem ele ainda sabia o time que entraria em campo. Quem é o seu informante, Ney? Não posso revelar, ele é muito bom, a gente pode perder, sim. O informante que consegue adivinhar, né, até o pensamento de outro treinador é interessante, não podemos perder esse informante. Tá certo, Luiz. Obrigado, Saraiva. Vai todo o bom humor do técnico Ney Franco. Paulo César Vasconcelos, as alterações no Botafogo. Com isso, a dupla de zagueiros agora será formada por Juninho e Eduardo. Gabriel, lateral esquerdo, de ofício, vai tentar apoiar o ataque. A entrada do Tony, que disputou o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, é para ver se o Botafogo consegue ter velocidade. Só que o Botafogo precisa ter também alguém de referência lá na frente. O Vitor Simões, no primeiro tempo, saiu muito da área. Simon confere os últimos detalhes. Vamos para o segundo tempo aqui no Engenhão. Você ligado no Sport TV e no PFC com o Campeonato Brasileiro, segunda rodada, Botafogo e Corinthians. Apita Simon, saída do Botafogo no segundo tempo. Fael. Gabriel. Como o Paulo César falou, o Eduardo vem jogar na zaga. Joga como quarto zagueiro. Juninho. Tentando o lançamento para o Gabriel. Vitor Simões subiu. Rodrigo Dantas vem atrás da bola. Posse de bola para o Corinthians. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Gabriel vem para cima da marcação. Tenta o drible. Foi travado. Falta marcada a favor do Botafogo. Botafogo apostando em garotos talentosos como o Gabriel. Foi empurrado pelo Alessandro. Falta a favor do Botafogo. E como o Rizek já chamou a atenção, o Botafogo tem levado vantagem no jogo aéreo. Preocupado o goleiro Felipe. Eduardo vem tentar a cabeçada. Fael, como eu já disse, é bom no jogo aéreo. Tony aqui na sobra. Túlio faz o cruzamento, bola fechada, bola tranquila para Felipe. 0 Botafogo, 0 Corinthians. André Santos. Voltando com o Diego. Tentativa na esquerda com Moraes. Leandro Guerreiro de cabeça, sobra de Douglas. Christian. Ronaldo pede na frente. Christian viu, faz o lançamento para o Dentinho, não domina. Túlio Souza girou para frente. Esse é André Santos. Mano tá gesticulando aqui sem parar. Tá pedindo o apoio do Alessandro lá pela direita. No início de carreira, o Alessandro era homem de meio campo no Flamengo. Alessandro pelo meio, faz o toque. Sobra quase ficou com o Ronaldo. E é incrível como se transformou num jogador importante no Corinthians, Luiz. Gabriel tentava a jogada pela esquerda. Christian. Alessandro sempre foi coadjuvante. No Corinthians se encontrou de maneira inédita na carreira dele. E mesmo no Corinthians começou a jogar de meio de campo. Lançamento para Vitor Simões. Sai do gol, Felipe. André Santos ganha no alto. Teve uma passagem pela lateral do Grêmio. Aí entra o mérito do técnico. Nessas horas que você é o mérito do técnico. O técnico dá confiança para o jogador se sentir seguro o suficiente para apresentar o seu futebol. Thiaguinho. Segundo tempo de jogo aqui no Rio de Janeiro. Tem cruzamento para a área. Tony. De novo Tony. Rodrigo Dantas pediu, a bola vem para o Thiaguinho. Tentou passar no meio de 2. Leandro Guerreiro. Christian tirou.
Na briga pela posse de bola, ela fica com o Botafogo, fica com o Tony. Tem cruzamento para a área. Olha a chance do Botafogo. O giro, Felipe faz a defesa. Túlio Souza finalizou com perigo. Boa chance a favor do Botafogo. Lance que levanta a torcida do Botafogo no Engenhão. Mas sai jogando com perigo o Corinthians. Corinthians acredita no contra-ataque. O Ronaldo pede na frente. Lançamento para ele. Ronaldo levantou a cabeça, virou o lance para o André Santos com categoria no meio. Leandro Guerreiro. O André vai tomar uma bronca do Mano Menezes. Percebe? Presta atenção, Luiz. O Mano Menezes acha que o André quis fazer graça. Veja aí a reação. Mano Menezes dando uma bronca no seu lateral. Aí tem razão. Tem razão. Realmente quis fazer graça num jogo que tá 0-0, fora de casa, difícil. Tem razão, mano. O Corinthians vem de derrota na primeira rodada. E o Mano não é exatamente um técnico que gosta de brincadeira, né? Então o André mexeu com a pessoa errada. E agora tá havendo uma discussão em campo. Na verdade, nenhum técnico gosta. O que acontece, Luiz, é que no primeiro tempo, o Christian, até em entrevista ao Carlos Cereto, já disse que o André tinha sido egoísta naquele lance, que ele poderia ter passado a bola pro Ronaldo. Então, quer dizer, são pequenos detalhes que vão construindo a história de uma partida, mas é evidente que o André já no primeiro tempo desagradou. Mas aí você viu na repetição, ele passa para um lado e olha para o outro. A moda lançada pelo Ronaldinho. Exato, o momento do Ronaldinho Gaúcho, que o Eduardo já fez algumas vezes aqui no Botafogo, mas ele tinha o lado pelo qual ele olhou, era o Douglas, era a opção mais óbvia. Quis fazer a graça ali, que era fazer essa brincadeira de Ronaldinho Gaúcho, e estragou a jogada do André Santos. E depois ele veio, discutiu aqui com o Mano. Houve uma discussão que não me pareceu muito amistosa, não. 0 Botafogo, 0 Corinthians. Estamos apenas na segunda rodada. Nós falávamos sobre a situação do Corinthians, que perdeu na primeira rodada para o Internacional. Muitas vezes esses pontos iniciais fazem muita falta. André perdeu a jogada. Lançamento para Vitor Simões. Tony espera a devolução. Chicão se desequilibrou. Teve tempo para chegar na bola. Alessandro. Você está vendo mais uma vez a tentativa do Botafogo. Túlio girando e girando bem para uma ótima defesa do Felipe. Por um outro ângulo, Túlio Souza. Falando em Túlio, Túlio que estava no Corinthians e velho conhecido da torcida do Botafogo, foi para o Grêmio. Fabinho também está saindo. Fabinho deve estar indo para o Fluminense. Corinthians mudando os seus volantes. Por isso trouxe até de volta o Moradei. E deve trazer o Edu no meio do ano. O Edu deve ser repatriado, segundo o André Sanches, presidente do Corinthians. Com o Edu já está tudo certo, só falta o Edu conseguir se livrar, entre aspas, evidentemente, do Valência. Lançamento nas costas do Ronaldo, literalmente. Dentinho ajeitou, puxou para a entrada da área. O chute por baixo, o chute fraco do Douglas. Agora, essa situação dos volantes mostra como o Christian e Elias estão bem, né? Estão absolutos. Tanto que não há espaço para dois volantes bons, como o Fabinho e Túlio. Moraes. O Alessandro pediu na direita. Moraes levantou a cabeça, faz o lançamento para o Dentinho. Temos 6 minutos no segundo tempo. Douglas. Moraes. Christian. Bateu de fora. Uma das características do Christian, um jogador de um chute poderoso, um chute forte. E o Christian foi pouco aproveitado no Flamengo. Situação que o Fabinho vivia, porque o Fabinho já rescindiu o contrato, vivia no Corinthians. Era mais ou menos a situação do Christian no Flamengo. Na era Caio Júnior, né? Que o Joel até teve seus bons momentos. E aí, quando o Caio chegou, o Christian saiu do time. Erradamente. Elias. Campeonato Brasileiro sempre com transmissões especiais. Paulo César Vasconcelos, André Rizek nos comentários. Todas as notícias do Botafogo com Fernando Saraiva, do Corinthians com Carlos Cereto. 0-0 por enquanto aqui no Engenhão. Jogada de ultrapassagem do Alessandro. Vanderlei Luxemburgo, o convidado de Luiz Roberto no Bem Amigos. Bem Amigos amanhã, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Essa pegou realmente nas costas do Ronaldo. Túlio Souza. A bola pegou no braço. Chega essa impressão daqui da cabine. Vem Túlio Souza, faz o lançamento por Vitor Simões. E já estava impedido, Luiz.
Mais um, né, Paulo? Pois é, o atacante que não olha para o lado. Você vê que geralmente quem não é pego em impedimento é o Ronaldo, já notou? Por quê? Porque o Ronaldo está sempre olhando qual é o posicionamento dele. A maioria dos atacantes não consegue fazer isso. A bola pegou realmente no braço do Túlio Souza. Dentinho. André Santos. Douglas. André. No bate-rebate, a bola fica com ele. Ronaldo pediu bola para Ronaldo do jeito que ele gosta. Acabou sendo desarmado. E que categoria. Está jogando na boa, Eduardo. Faz o toque para o Vitor Simões. De primeira, Thiaguinho. Christian no desarme. Elias na sobra. Na sequência, Alessandro vem para o Corinthians. Prejudica muito o Botafogo a saída pelo lado direito com o Thiaguinho. Um jogador que tem muita velocidade, mas enxerga, tem uma certa dificuldade para compreender o jogo. Não adianta você ter velocidade se o teu desenvolvimento no jogo é sempre muito precipitado, que é o caso dele. Tony. Escorrega, mas toca a boa bola no meio. Gabriel pediu na esquerda. Túlio viu. Derrubado o Túlio Souza. Falta a favor do Botafogo. Dali dá para o Juninho. Agora, o Túlio já escorregou duas vezes, né? Um naquele lance do Túlio Souza, aquela jogada que ele escorregou e coincidentemente a bola caiu no pé do Túlio Souza. E agora escorregou de novo o jogador que entrou no segundo tempo. É de muito longe, mas na carreira Juninho já marcou gols dali. Na história do Campeonato Brasileiro, o Juninho já fez 87 jogos, marcou 14 gols, todos pelo Botafogo. Ele jogou o Campeonato Brasileiro com a camisa do Coritiba também, assim como o São Paulo. Falta perigosa a favor do Botafogo. Juninho soltou a bomba. Felipe cede o escanteio. É escanteio para o Botafogo e reclama o goleiro do Corinthians. De novo a bomba do Juninho. 3 na barreira. Escanteio para o Botafogo. Eduardo fica na entrada da pequena área. Túlio Souza batendo o escanteio, toque de cabeça, passou por toda a pequena área, cabeçada do Juninho. Mais um bom momento a favor do Botafogo na repetição. Juninho toca de cabeça, ela passa o André, fura, se pega no André, poderia ter ido para trás. Nem dá para falar em falha, porque quando você tem essa bola escorada no primeiro pau, é mortal essa bola quando encaixa, né? Dura é marcar essa bola, e aí quando o jogador consegue escorar no primeiro pau, mortal, pega a defesa de surpresa mesmo. Acorda a torcida do Botafogo, bola tocada para Vitor Simões, chega no Alessandro. 11 minutos no segundo tempo, Chicão. Rodrigo Dantas. Falta na revelação do Botafogo. Rodrigo Dantas tem 19 anos. Fazendo hoje o seu primeiro jogo como titular. Leandro. Thiaguinho. Bonito giro. Tony faz o lançamento. Bola para o Felipe. Tem gol nos aflitos. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Derlei 1-0 para o Náutico. Náutico 1, Cruzeiro 0. Cruzeiro um dos favoritos na competição. Estreou com vitória, venceu o Flamengo na primeira rodada. Vai perdendo para o Náutico. Cruzamento fechado para o Tony. Felipe tira. Olha a sobra do Botafogo. Túlio Souza girou, acabou perdendo. Precisa o Christian. André Santos. Corinthians hoje escalou boa parte dos seus titulares. Ronaldo está em campo e quarta-feira você acompanha ao vivo Fluminense e Corinthians. E o Botafogo tem um início de segundo tempo melhor, superior ao Corinthians. As substituições feitas pelo Ney Franco até agora têm dado resultados extremamente favoráveis. A entrada do Gabriel está dando mais opção de jogo pelo lado esquerdo e o Tony está se movimentando mais do que o Jean Coral no primeiro tempo. Tanto que já obrigou o Felipe a trabalhar muito mais do que o Renan nesse segundo tempo. Esse é Diego. André Santos. Diego. O Corinthians está jogando lentamente aqui pela esquerda com o Moraes. Christian.
Elias. Christian. Douglas protege. Acha o espaço. Acha o Moraes aqui na esquerda. Passou pelo Thiaguinho. Deu um presente para o Leandro Guerreiro. Na sequência não houve falta. A bola do Corinthians. André. Christian. Alessandro. Campeonato Brasileiro. Lá vem Corinthians. Lembrando mais uma vez que o Botafogo estreou com um empate. 1-1 com o Santo André. E o Corinthians perdeu na primeira rodada para o Internacional no Pacaembu. Poupando vários jogadores. Elias. Falta marcada a favor do Botafogo. Na primeira rodada o Corinthians poupou praticamente o time inteiro para o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Aqui vem Botafogo. Tony. André Santos. Alessandro. Luiz. Carlos Cereto. O Jorge Henrique está conversando com o Mano Menezes, vai entrar no time do Corinthians. No primeiro jogo contra o Internacional, o Mano só utilizou de titulares o Felipe e o Christian, né? Os demais todos reservas. Jorge Henrique daqui a pouco no Corinthians. Na primeira rodada, no primeiro jogo, entraram no segundo tempo Alessandro e Dentinho. O Jorge Henrique significa, né, Rizek, uma boa opção para dar mais velocidade. Você vê que o Corinthians está sem velocidade. Dentinho perdeu. E agora o Botafogo ataca em velocidade com o Thiaguinho. Faz o lançamento. Mais um impedimento de Vitor Simões. Bom, como já está no PC e as imagens mostraram em todo o jogo, é impressionante a falta de inteligência. Se bem que agora, olha... Ele está um pouquinho adiantado, sim. Está um pouquinho adiantado. Ele não olha para o lado. Na verdade, quando você se desloca, tem que ter a preocupação de olhar um pouco para o lado para ver qual é o seu posicionamento. Quer dizer, se eu aprender, não é só do Vitor Simões, não. O futebol brasileiro tem vários atacantes que padecem do mesmo problema. Mas tem faltado essa inteligência para os atacantes do Botafogo em campo mesmo. É a visão de olhar onde eu estou para eu poder receber esse passe. Tem faltado e com isso você desperdiça muitos ataques que poderiam ser mais produtivos. Jorge Henrique que vai entrar, ele certamente, precisa ser adivinho, não vai receber uma vaia muito grande. Eu explico, ele jogou 2 anos no Botafogo, 116 jogos, 17 gols. André faz o cruzamento na direção do Ronaldo. O Ronaldo pede um toque de mão do Eduardo. E o Jorge Henrique vai entrar no lugar do Dentinho. E aí o Corinthians terá uma formação. Mais um impedimento do Vitor Simões. Cereto. O Vitor Simões já bateu o recorde. O Jorge Henrique entra no lugar do Dentinho. E aí o Corinthians terá possivelmente a formação que irá enfrentar o Fluminense na quarta-feira. Isso se o Dentinho não conseguir o efeito suspensivo. O Corinthians entra com efeito suspensivo na segunda-feira. E aí vai tentar liberar o Dentinho para jogar contra o Fluminense. Se não, vai de Jorge Henrique e Moraes. E o jogo, Luiz, é aqui pelo lado direito da defesa do Botafogo, porque o Thiaguinho marca muito mal. O Thiaguinho não é aquele tipo de jogador que acompanha mais o lance. Tentativa do Elias, faz o cruzamento para o Ronaldo. Ele olha mais a jogar, fica olhando mais a bola do que o jogador. Então tem um caminho para o Corinthians aqui pelo lado esquerdo. Provavelmente o Mano vai pedir para o Jorge Henrique abrir por esse setor. Alessandro, voltando com o Chicão. Mais uma vez o Botafogo recua, marca no seu próprio campo, deixa só o Vitor Simões mais adiantado. André Santos. Jorge Henrique. Como falou o Saraiva, vaiado pela torcida do Botafogo. Douglas. André. Moraes. Vai para Christian. Faz o toque para o Elias. A sobra não fica com o Alessandro, fica com o Gabriel. Rodrigo Dantas. Jorge Henrique entrou com a 23. Você confirmou a alteração no Corinthians. Não foi bem o Dentinho, não vai ter uma nota muito boa no troféu Armando Nogueira, o Dentinho, Luiz. Lembrando que os comentaristas do Sport TV dão notas aos jogadores. Os melhores vão ganhar o troféu Armando Nogueira. E lá vem Corinthians, o contra-ataque é muito perigoso. O toque para o Ronaldo, ficou cara a cara, olha o gol, Ronaldo. Driblou Renan, Renan ficou com a bola. Ronaldo não conseguiu o drible. A torcida do Botafogo comemora a defesa de Renan. Perde cara a cara Ronaldo e a resposta do Botafogo. O lançamento, Felipe acompanha. Bola para o Corinthians.
Perde uma grande chance. Ronaldo recebeu, ficou cara a cara. Ele não costuma perder esses gols. Paulo César Vasconcelos. Ele dá o drible, mas no momento em que ele vai tentar o segundo drible, ele dá a ginga de corpo. O Renan saiu muito bem. Aí é mérito pro goleiro. Total mérito pro goleiro por ter sabido se antecipar. Ó. Ele dá o bote no exato momento, no momento certo. Com isso faz a defesa. Renan, repito, completa 20 anos amanhã. Certamente será um aniversário muito feliz se ele passar em branco aqui hoje. Né? Tá 0 a 0 até o momento. O Corinthians perdendo pelo menos umas 3 chances claras. Agora uma situação de jogo curiosa, né, Rizek? Foi a primeira vez em que o Botafogo foi surpreendido no contra-ataque. Porque como o Botafogo está melhor do que o Corinthians nesse começo do segundo tempo, ele tem saído mais para o jogo. E aí foi surpreendido por totalmente desguarnecido em sua defesa. Chegamos a 60 passes errados no jogo. São números para você de 0 Botafogo, 0 Corinthians. Esse é o Campeonato Brasileiro, estamos apenas na segunda rodada. Vamos até dezembro com grandes jogos, o chute muito longe do gol de Felipe, subiu demais. Olha isso, essa é uma cena clássica de como você às vezes precisa entender melhor o jogo. Quer dizer, isso é raro você ver numa equipe, quer dizer, no caso do Corinthians, mas esse tipo de precipitação é que determina a diferença. O Botafogo está melhor nesse segundo tempo, não sei se vocês concordam, tá. Mas esse tipo de situação, de lance como esse protagonizado agora pelo Fael, mostra que muitas vezes o jogo não é muito bem compreendido por algum jogador. O Botafogo está melhor, ele tem mais a bola, né? Mas ele tem uma dificuldade tremenda, né, na última jogada. Agora tem condição legal o Vitor Simões. Chega a linha de fundo, o Tony pede o cruzamento, tem bola fechada. A tentativa era para o Gabriel. Sobra do Botafogo. Túlio Souza. Perdeu, irritando a torcida. Moraes. E tem mais um contra-ataque do Corinthians. Douglas. Jorge Henrique pede, foi lançado. Condição legal. Tenta o drible. Acabou perdendo a bola o Elias. E a falta marcada a favor do Corinthians. Falta marcada a favor do Corinthians. 0 Botafogo, 0 Corinthians. Botafogo leva vantagem nas partidas disputadas aqui no Rio contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos. Desses 20, 12 foram no Maracanã, 7 no Caio Martins e 1 na Ilha do Governador. O Botafogo venceu 10 vezes. O Corinthians tem 7 vitórias. Falta a favor do Corinthians. Chicão se desloca, tem cruzamento na direção do Chicão, ele tocou de cabeça. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Palio Economy 2010. Botafogo vai mexer daqui a pouquinho, Fernando Saraiva. Exatamente. O técnico Ney Franco vai fazer a terceira e última alteração. Vai sair o camisa 10, Túlio Souza, para a entrada do 16, Léo Silva. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz e André, essa entrada é para ver se o Botafogo ganha um pouco mais de qualidade nesse penúltimo passe que o André se referiu agora há pouco, que o Botafogo tem errado muito. Há espaço para jogar ali. Túlio Souza encontrou esse espaço, mas não conseguiu ser produtivo. Se o Léo Silva, por acaso, for, o Botafogo aí pode ter até condições de chegar ao primeiro gol com mais rapidez. Em poucas palavras, quando a bola caiu no pé do Túlio Souza, nada aconteceu, Luiz. Christian de cabeça para frente. Rodrigo divide. Christian. Impedimento de Ronaldo. Estava voltando o Ronaldo, marcado o impedimento do ataque do Corinthians. Túlio Souza é curioso, Luiz. Ele saiu aqui, está conversando com o médico, ele saiu sentindo muitas dores de cabeça, inclusive chegou a cair aqui. Tem lançamento para a entrada da área. Vitor Simões subiu, tocou de cabeça. A bola chega no Thiaguinho, na boa. Thiaguinho ajeitou, bateu pro gol. Felipe faz a defesa em 2 tempos. Chute cruzado do Thiaguinho para boa defesa do goleiro do Corinthians. Você está revendo o lance. De novo, chute do Thiaguinho. Amorteceu, depois gol firme o Felipe. 0 a 0 Botafogo e Corinthians.
Rodrigo. Alessandro ganha para o Corinthians. Douglas. Alessandro pede na direita. Douglas acredita na jogada individual. Falta a favor do Corinthians. Elias tem pressa para a cobrança. Aí você vê o Túlio Souza. Realmente sai passando mal. O outro está tonto também. Você está vendo a falta do Eduardo. Douglas levou a mão ao rosto. Dizendo que levou um tapa ali do Eduardo. Temos quase 24 minutos no segundo tempo. 0-0 Botafogo e Corinthians. 0-0. Esse confronto é uma média de 2,57 gols por partida. Foram marcados até hoje 98 gols em 38 jogos entre Botafogo e Corinthians. O Corinthians vai tentar mais uma vez no jogo aéreo. Diego vem para a marca do pênalti. Jorge Henrique se desloca, tem cruzamento. Sport TV e PFC, Brasileirão 2009. Skol, a cerveja que desce redondo. É hora de definir os semifinalistas da Copa do Brasil. 4 jogos ao vivo. Na terça tem Coritiba e Ponte, 8h30 no Sport TV. Na quarta-feira, às 10:10, Fluminense e Corinthians. Olha a chance do Botafogo. Bola tocada para o meio. Vitor Simões. Rolou para trás. Léo chegou batendo. Defendeu o Felipe. O chute do Léo Silva. Uma bomba de primeira. Escanteio para o Botafogo. Chegou batendo. Léo Silva bateu bonito na bola. Defesaça do Felipe. Batendo o escanteio, Rodrigo Dantas. Faz o cruzamento. Bola vinha na direção da marca do pênalti. Alessandro tira. Douglas acelerando o jogo. O Corinthians acredita no contra-ataque. Jorge Henrique dispara pela direita. Ronaldo pede na esquerda. Douglas. Moraes. Bom toque de calcanhar para o Elias. Dentro da grande área. Tentou o drible. Temos escanteio para o Corinthians. E vai entrar o Souza no Corinthians. Está conversando aqui com o Mano Menezes. Olha a marcação em cima do Ronaldo. Tem puxão de cabeça, tem puxão de cabelo do Ronaldo no Fael. Carlinhos Bala faz o segundo do Náutico. 2 para o Náutico, 0 para o Cruzeiro. Para o Carlinhos Bala deve ter um sabor especial. Ex-jogador do Cruzeiro, pouco aproveitado no Cruzeiro. É escanteio para o Corinthians. Renan sai do gol no alto do goleiro do Botafogo. E vai sair o Ronaldo, Luiz. E o Souza vai ser mais vaiado do que o Jorge Henrique, né? Protagonizou pelo Flamengo aquele episódio do Chororô do Campeonato Carioca do ano passado. Condição legal, Leandro Guerreiro dava condição no meio. Moraes foi desarmado. Rodrigo. Eduardo. Tony. Bola virada na esquerda. Thiaguinho. Tentava ali o Vitor Simões. Esse é o grande problema do Botafogo. Esse penúltimo passe, como já observou o Rizek. Dificilmente o Botafogo consegue ser preciso nessa hora. Alessandro. Elias, trombada, falta a favor do Corinthians. Como eu dizia, na quarta-feira, 10:10 no Sport TV, tem Fluminense e Corinthians. Para todo o Brasil, menos São Paulo que assiste a Internacional e Flamengo. E nós temos ainda Vitória e Vasco no Sport TV 2. Vai saindo Ronaldo. Que tal a atuação de Ronaldo hoje, André Rizek? Fraco. Se você analisar apenas o desempenho dele no jogo, tá vendo o Ronaldo como um jogador mortal, qualquer no jogo de hoje, fraco, perdeu a grande chance que o Corinthians teve no segundo tempo. Realmente hoje não foi o dia de Ronaldo. Mano, durante a semana, deu a entender que o Souza estava devendo. Mais ou menos a mesma situação do Acosta. Há bom muito salário, tempo. pouca produtividade. Muito tempo. Não emplacou no Corinthians. Até agora não aconteceu. Christian soltou a bomba. É escanteio. A bola foi desviada. Escanteio para o Corinthians. Vanderlei Luxemburgo, o convidado de Luiz Roberto no Bem Amigos. Amanhã, 9 da noite, ao vivo no Sport TV.
Passamos agora dos 28 no segundo tempo. Chicão fica dentro da pequena área do Botafogo. Escanteio para o Corinthians. Renan sai do gol. Procura um companheiro para fazer a reposição. Faz a reposição mal. Errou na reposição. Esse é Chicão. O ataque do Corinthians é perigoso. Souza pede, tem cruzamento para o Souza. Renan! Mais uma boa saída. Vamos ver a reposição agora. Ele é muito ruim na reposição, Luiz. Ele não consegue ser preciso na reposição. Geralmente é meio precipitado. Falta marcada a favor do Corinthians. Está jogando Alessandro. Moraes. Protege Moraes. Sport TV PFC Brasileirão 2009. Cartões de crédito do HSBC. Realize seus sonhos. Daqui a pouco você vê o primeiro gol do Náutico. O Náutico vai ganhando do Cruzeiro por 2-0. Diego. Jorge Henrique. Falta cometida pelo Leandro Guerreiro. Douglas. Léo fez o desarme. Tony prendeu. Léo Silva. Uma bola tocada na direita. Thiaguinho, Vitor Simões pede. Tem cruzamento para o Vitor Simões. Parando no Felipe. André Santos. Bola tocada de cabeça. Passou pelo Souza. Renan sai do gol. Logo depois do futebol, Marcelo Barreto apresenta o Troca de Passes. Tudo da rodada, vestiários ao vivo, todas as informações aqui no Engenhão. André Rizek e Paulo César Vasconcelos. Depois do jogo tem troca de passes. E agora é vez de Boquita conversar com o Mano Menezes. Mais uma revelação. Assim como o Diego, Boquita, as revelações ganharam espaço nos últimos tempos com o Mano. E o Mano ficou muito surpreso com a personalidade desse jogador, o Boquita. Souza. Vaiado pela torcida, como o Saraiva previu. Alessandro. Moraes pediu na entrada da área. Alessandro consegue o cruzamento. Parou no Gabriel. Eduardo. Thiaguinho. Léo Silva pede, bola tocada para o Vitor Simões. André Santos. 0-0. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem troca de passes. E vem aí Boquita no Corinthians. Moraes, do jeito que ele gosta, na entrada da área. Faz o toque. A devolução para ele. Moraes chegou batendo. Travado na hora do chute. Aí o Moraes. Essa lentidão e a imprecisão no penúltimo passe, elas derrubam o Botafogo. Vitor Simões. Passa na primeira jogada. Ainda Vitor. Faz o cruzamento na direção do Tony. Erra. Diego. Vai sair o Douglas. Camisa 10 para a entrada do Boquita, camisa 30. Detalhes do Corinthians com Carlos Cereta. As informações do Botafogo você tem com o Fernando Saraiva. Acelera o jogo Moraes. Bota na frente. Souza pediu. Passe errado do Moraes. O Douglas é um jogador um tanto preguiçoso em algumas ocasiões. E o jogo está pedindo um jogador mais dinâmico como o Boquita mesmo. Gabriel tocou no meio, errou o passe. Esse é Elias. Douglas. Jorge Henrique. Vem para cima da marcação, Leandro vai recuando. Jorge Henrique faz o levantamento, beleza de bola. Renan sai do gol. Juninho deixou com o Leandro Guerreiro. Buscando o jogo, Léo Silva. Gabriel. Quase 33 minutos no segundo tempo. Vitor Simões com a marcação do Chicão. Ele passou, Vitor Simões botou na frente, bateu pro gol. Vitor Simões e Chicão foram companheiros no Figueirense. Se conhecem bem. Finalização de Vitor Simões. Mais uma vez para você.
Tiro de meta para o Corinthians. Sport TV e PFC. Brasileirão 2009. Speed 2.0, sua web sem limite de download. André Rizek, que tal essa mexida no Corinthians? Mudou a alteração, viu, Luiz? Perdão, André. Saiu Moraes, o Mano foi até aqui à beirada do gramado para dizer que mudaria a alteração. Saiu Moraes para a entrada do Boquita. Bom, nem Moraes nem Douglas estão fazendo um grande jogo. Mas o Douglas me parecia a opção mais óbvia, porque o Corinthians está tomando um sufoco do Botafogo. Foram 5 chances criadas pelo Botafogo contra uma só do Corinthians, e o Douglas está um pouco avoado. Mas enfim, o Boquita é um jogador mais dinâmico, de mais marcação. Pode ajudar esse meio campo do Corinthians, que nesse momento está sendo dominado pelo Botafogo. Mas sabe o que acontece, André? Tanto um time quanto o outro, tanto o Corinthians quanto o Botafogo, estão precisando de alguém com mais dinamismo no meio de campo, né? As duas equipes não conseguiram ter esse jogador. Até agora ele não apareceu. No caso do Botafogo, o Rodrigo Dantas sumiu no jogo. E no caso do Corinthians... Olha o Elias. Ajeitou, bateu pro gol. Paulo César Vasconcelos. E no caso do Corinthians, nem o Moraes, nem o Douglas conseguiram aparecer. E o Mano deve ter pensado que o Douglas, de repente, num rasgo, pode ter um passe mais preciso. É um jogador que serve melhor do que o Moraes. O Moraes é um jogador de correr mais com a bola. E aí pode ser mais útil. De novo a finalização do Elias, aparecendo como elemento surpresa, entrando pela direita. 0-0. Botafogo com Vitor Simões. Levanta a cabeça. Vira a jogada. Tentativa do Tony. Esse é André Santos. Passou pelo Thiaguinho. Fica com o Corinthians. Douglas desarmado pelo Léo Silva. Thiaguinho. Faz o cruzamento. Vitor Simões impedido. Para variar. Mais um impedimento de Vitor Simões. A expressão Vitor Simões impedido talvez esteja entre as que você mais disse hoje aqui, Luiz Carlos. O mais incrível é que você vê pela reação do Vitor Simões que ele acha que é permanentemente injustiçado na marcação dos impedimentos. Ou seja, ele não consegue parar e pensar, será que eu estou me posicionando corretamente? Botafogo tem 9 impedimentos no jogo. 7 vezes quem esteve impedido no Botafogo foi o Vitor Simões. Thiaguinho. Léo Silva. Lançamento para o Vitor Simões. Deixou a bola passar para o Gabriel. Botafogo acredita, tenta pela esquerda com o Gabriel. Garoto divide. Puxa para o meio. Perde a bola. Boquita. Chegamos a 36 minutos no segundo tempo, tudo igual, 0-0. Botafogo vem de um empate na primeira rodada com o Santo André. O Corinthians perdeu na primeira rodada no Pacaembu para o Internacional. Aquele dia daquele golaço do Nilmar. Tá valendo a jogada, o Boquita perdeu. O lançamento agora tem condição legal. Condição legal, Tony, ficou cara a cara, bateu pro gol, é escanteio. Agora o Tony veio de trás, quase o gol do Botafogo. Aí destaca a recuperação espetacular do Diego. Foi lento realmente o jogador do Botafogo, mas o Diego teve uma recuperação fantástica, Luiz. Escanteio já cobrado. Vitor Simões. Tenta na habilidade em cima do André Santos. Também jogaram juntos no Figueirense. Olha o Tony dentro da grande área. Não conseguiu finalizar. Souza. Douglas. Está jogando André Santos. O contra-ataque do Corinthians é muito perigoso. O lançamento para o Elias. Condição legal. Dominou na entrada da área. Elias se ajeita. Não consegue bater para o gol. Briga. Falta marcada a favor do Botafogo. Sport TV e PFC Brasileirão 2009. Ipiranga, a rede de postos das lojas AMPM. Esse é Tony. Vitor Simões. Gabriel está livre na esquerda. A torcida viu. Vitor Simões. Agora sim o toque para o Gabriel. Ele tem a marcação do Alessandro. Faz o cruzamento para ninguém. Vitor Simões nem foi na jogada. Campeonato Brasileiro para você na sequência. Troca de passes. Muitas atrações. Vestiários ao vivo. Os comentários com a apresentação de Marcelo Barreto. Elias.
Nós falamos ao vivo agora para todo o Brasil com os instantes finais de Botafogo 0, Corinthians também 0 e tem falta perigosa a favor do Botafogo. 38 minutos no segundo tempo. André, não sei se você tem essa impressão. O jogo, ele até nesse segundo tempo, ele é muito mais para o Botafogo do que para o Corinthians. Mas provavelmente, o Ney Franco já tem esse diagnóstico, a falta de qualidade do elenco do Botafogo o impede de ser um time até que pressione mais a equipe do Corinthians. O Corinthians dá espaço, o Corinthians não tem uma boa atuação, especialmente nesse segundo tempo, mas o Botafogo vai esbarrando nas suas próprias limitações, da insegurança de alguns jogadores, como o Gabriel e o Rodrigo Dantas, que você percebe claramente que ainda sentem, saíram recém-saídos da equipe de juniores e ainda sentem um pouco o peso e a responsabilidade de jogos como esse. Concordo, PC. Criou 6 chances de gol contra uma só do Corinthians e por falta de qualidade, né, dos atacantes e por não ter um meia, não está vencendo o jogo. Teve a bola o tempo todo, criou as jogadas, mas faltou qualidade para fazer o gol. Sport TV e PVC, Brasileirão 2009. Vivo, internet 3G, conexão como nenhuma outra. Náutico vai ganhando do Cruzeiro por 2-0. Assim que a bola parar mais uma vez aqui no Engenhão, a gente mostra o primeiro gol do Náutico para você. Acorda a torcida do Botafogo no fim do jogo. 0-0 Botafogo e Corinthians. Mais uma vez o Juninho vai soltar a bomba. Felipe está no meio do gol. Volta para o Botafogo. Juninho escorregou na hora da cobrança. Souza tirou, escorregou o Juninho. Era um bom momento para o Botafogo. Não é o primeiro a escorregar. Chegamos a 40 minutos do segundo tempo. Chicão. Participação do Juninho. Gabriel. Tem marcação do Alessandro, ainda Gabriel. Consegue o cruzamento. Bola para o Corinthians. Vamos aproveitar para ver o primeiro gol do Náutico. Náutico vencendo o Cruzeiro. 2 para o Náutico, 0 para o Cruzeiro, perdão, 2-0. Vamos mostrar para você o primeiro gol do Náutico. Derlei fazendo o primeiro gol, o Náutico conseguindo um grande resultado. O Cruzeiro é uma das forças desse Campeonato Brasileiro. Derlei 1-0 para o Náutico e o Carlinhos Bala já fez o segundo. Aqui no Engenhão vem o Botafogo mais uma vez. Léo Silva. O Botafogo tenta pressionar no fim do jogo. Fael caiu. Bola foi tocada. Léo Silva na entrada da área. Faz a inversão de jogada. Fael botou na linha de fundo. Chega o Botafogo, cruzamento curto. Diego tirou. Leandro de cabeça. Vem Botafogo com o Thiaguinho dentro da grande área. Primeiro drible. Ele volta a jogada. Léo Silva ajeitou, bateu colocado, travado. Léo Silva de cabeça no alto. Pressão do Botafogo. Leandro Guerreiro cruzado. Tiro de meta para Felipe. É hora de definir os semifinalistas da Copa do Brasil. 4 jogos ao vivo na terça. Tem Curitiba e Ponte às 8h30 no Sport TV. Na quarta às 10:10. No Sport TV tem Fluminense e Corinthians menos São Paulo. São Paulo assiste a Internacional e Flamengo. E nós temos ainda Vitória e Vasco para você no Sport TV 2. Já a gente mostra para você, torcedor do Náutico, bonito gol do Carlinhos Bala. Pode ser agora, vou mostrar rapidinho Carlinhos Bala. Segundo gol do Náutico, o Náutico vencendo o Cruzeiro por 2-0. Lembro mais uma vez que o Carlinhos Bala já foi jogador do Cruzeiro, foi pro Sport. Carlinhos Bala recebeu essa. Que toque bonito. 2-0 Náutico. Leandro Guerreiro. Aqui no Engenhão, 0-0 Botafogo e Corinthians. Chicão. Já tivemos um 0-0 na rodada. 0 Barueri, 0 Fluminense. Aliás, se o Botafogo não marcar, os times cariocas na Série A não marcarão gols na rodada. Flamengo empatou com o Avaí também por 0-0. Fluminense 0, Barueri 0. O jogo foi em Barueri. E aqui no Rio, o Botafogo está empatando com o Corinthians também por 0-0.
Já já tem tudo isso, tem muito mais, todos os detalhes da rodada no Troca de Passes. Pelo que fez no segundo tempo, o Botafogo merecia vencer. Está à frente no placar. Percebe-se agora também que ninguém está querendo arriscar muito, não. E essa equipe do Corinthians, que hoje me parece que jogou um pouco, André, com o freio de mão puxado, pensando muito no jogo de quarta-feira contra o Fluminense, não foi o melhor do Corinthians que se viu hoje aqui, muito pelo contrário. Em contrapartida, o Botafogo tentou, se esforçou, lutou, brigou, é um time bem montado, mas esbarra nas suas limitações de elenco. Gabriel pede na esquerda, a bola para ele. Vitor Simões espera um cruzamento. Tem jogada pela esquerda, o ataque do Botafogo é perigoso, o cruzamento passa pelo Vitor Simões, André Santos, Felipe. André Santos tirando dali. 44 no segundo tempo, o Botafogo vem para cima do Corinthians. Thiaguinho. Alguma trombada do Souza, tá valendo no Franco, não gostou. Elias, vai para Christian. Douglas. Alessandro. Na próxima quarta-feira tem jogaço para você, tem Fluminense e Corinthians para todo o Brasil, menos São Paulo, que assiste a Internacional e Flamengo. Douglas. Thiaguinho ganhou, esse é Léo Silva, faz o lançamento. O Vitor Simões não foi dessa vez, ficou reclamando. É uma cena clássica que explica por que o Botafogo, embora tenha dominado o segundo tempo, tenha criado mais oportunidades, não consegue vencer a partida. São precipitações, erro de posicionamento em momentos importantes do jogo. 3 minutos. Agora, Luiz, você falava da seca de gols dos cariocas na rodada, né? Caso termine assim, só o Santo André no futebol paulista vai ter vencido seu jogo. Uma tocada para mais um escorregão. O gramado deve estar terrivelmente escorregadio. Está todo mundo escorregando. Tem lançamento no meio, longo demais para o Léo Silva. Ela fica com o Felipe. São os instantes finais do jogo aqui no Engenhão. Souza tocou de cabeça, bola para Renan. Juninho faz o lançamento. Falta marcada a favor do Corinthians. Elias. Tocando com o Souza. Souza entrou no lugar do Ronaldo. Boa jogada. O toque para o Elias. Cara a cara. Elias driblou. Olha a chance do Corinthians mais uma vez. Renan. Tirando a bola do jogador do Corinthians. Renan. Dessa vez ele desarmou o Elias. Fim de jogo, vitória. Conquistando a vitória. Depois do péssimo resultado no meio de semana, derrota para o Vasco por 4-0 pela Copa do Brasil. Botafogo tenta no fim do jogo. Com Léo Silva. De frente para o gol. Léo driblou. Bonita jogada. Faz o lançamento errado. Levar qualquer técnico à loucura. O técnico vê o seu time bem posicionado, bem distribuído em campo, mas é impressionante o número de passes errados em momentos decisivos do jogo. Paulinho, até o Ney Franco tem aquele jeito mineiro de cima, também ficou bastante irritado. Eu tô falando isso faz tempo que eu não vejo o Mano Menezes tão irritado com uma atuação assim do Corinthians. Os detalhes no gramado com o Carlos Cereto, com o Fernando Saraiva. Fim de jogo, o Náutico vence o Cruzeiro, 2-0. Aqui vem Thiaguinho. Vai bater de fora, Thiaguinho não, prendeu. Rodrigo faz a virada de jogo, bola vem de pé em pé, trabalha o Botafogo. Juninho, chutou pro gol. Tiro de meta para Felipe. Mais uma vez, a ótima saída do Renan. Mergulhando no pé do Elias e tirando a bola do Elias. Aí você vê o Ney Franco. Quando apita Simon, fim de jogo aqui no Engenhão. Empate por 0-0 entre Botafogo e Corinthians. Fim de jogo, 0 Botafogo, 0 Corinthians. Tivemos 14 mil, pouco mais de 14.500 torcedores pagando ingresso hoje aqui no Engenhão. Torcida do Botafogo
tanto decepcionada. Muitos torcedores do Corinthians vão ficar para o jogo de quarta-feira no Rio de Janeiro. Vamos ao gramado com Carlos Cereto e com Fernando Saraiva. Leandro Guerreiro saindo aqui. Leandro, comentar o jogo, Leandro, resultado injusto? Pois é, cara, a gente criou várias chances aí, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. É ter paciência agora, um jogo fora, um jogo importante, um jogo difícil contra o Grêmio. Temos que continuar o trabalho, se esforçando, que o resultado vai vir. Cereto? Tá aqui o Douglas. E acabou pecando, né, de cara a cara com o goleiro. Né, acabamos perdendo, mas acontece. Né, a gente tem que pensar na Copa do Brasil agora, que né, o desgaste hoje foi muito grande também. Né, e quarta-feira a gente tem uma vantagem em procurar aproveitar. Em um jogo onde até o Ronaldo perdeu gols importantes, é porque alguma coisa estava estranha. Né? Realmente não é do perfil dele perder gols, mas sabe como é futebol, às vezes a bola não entra, né? A gente não está num bom dia, né? Mas valeu, né? A gente criou bastante oportunidades, poderíamos ter saído com a vitória. Agora procurar pensar na Copa do Brasil, que é outra competição importante. Saraiva. Capitão alvinegro Juninho comentando aí o resultado 0-0. Falta a gente caprichar um pouquinho justamente no contra-ataque, nessa bola que encaixa o contra-ataque para que a gente possa ter sucesso na partida. Juninho, faltou também aquele último passe ali, né? Aquele último passe, muito erro, né? O que houve? Exatamente, né? Falta um pouquinho, ter um pouquinho mais de calma quem tá com a bola para deixar o companheiro na cara do gol. A equipe do Corinthians fazendo linha, né? A gente estava vendo o que estava fazendo, até alertou para que tivesse um pouquinho mais de tranquilidade. Mas a equipe criou, lutou muito, jogou bem. Continuar assim, trabalhar a semana, que domingo tem mais. Obrigado, Cereto. Jorge Henrique. Ronaldo, com o André Santos, com o Elias, você entendeu dessa forma também? Acho que sim, acho que a gente tinha que finalizar mais rápido. Acabamos pecando um pouquinho em demorar, então pecamos aí, não conseguimos sair com um grande resultado. Foi fominha hoje o Corinthians ou não? Não digo fominha, acho que podia ter tocado pro companheiro melhor posicionado. Felizmente não conseguimos, ainda bem que não perdemos também no finalzinho. Você acha que o time pode ter jogado com freio de mão puxado por causa do jogo da Copa do Brasil? Eu acho que não, criamos bastante, tivemos várias oportunidades, infelizmente não saiu o gol. Luiz Carlos. Luiz, pois não? Tá saindo o Renan aqui, dá pra gente ouvir? Teve uma atuação destacada, né? Ouvi o Renan aqui rapidamente. Renan, amanhã você completa 20 anos, né? Vai ser um aniversário feliz, aí hoje você conseguiu parar o Ronaldo, parar o Jorge Henrique, parar o Souza. Cara, acredito que vai ser uma comemoração muito boa, apesar da gente, o Botafogo queria muito essa vitória, em casa não veio, mas vamos comemorar muito, 20 anos aí, podendo tá jogando, defendendo o Botafogo, com 20 anos pra mim é uma honra, então, e poder estar jogando contra o Ronaldo, né, eu fui até questionado na rua aí, que o torcedor me parava, pô, você quer que o Ronaldo jogue? Eu falei, pô, quero, assim como todo mundo quer ver. Mas espero que ele não faça gol, como aconteceu. Não fez o gol, consegui defender bem, então estou feliz por isso, independente do empate. Você é um fã dele, Renan? Eu tô olhando pra você assim, cara de garoto, tem até umas espinhas. Exagerou no chocolate, Renan? Não sei se é chocolate, não sei o que é essa, sei que brotou, né? E adolescência ainda, né? Como é que foi enfrentar o Ronaldo? Cara, foi especial pra mim, né, cara? Porque eu acompanhando o Ronaldo aí, nas Copas do Mundo, né, acompanhando a história do Ronaldo, tudo que ele já fez pelo Brasil, pelo futebol brasileiro. E tá ali cara a cara com ele foi assim especial. Quando ele pintou ali na cara do gol, já imaginei várias coisas. Ele vai cortar, vai driblar, vai cavar. Então, tô muito feliz, independente do resultado do empate em casa. Tô feliz pelo Ronaldo não ter feito gol em mim. Parabéns então. Saraiva. Tá aqui o Felipe, de goleiro para goleiro. O tribunal é aqui no Rio, né? Então nada mais justo. Então eu fico até com medo de ter dito isso e amanhã tá suspenso. Então a gente jogador não pode falar nada. A gente tá submisso a essas pessoas que ficam no ar-condicionado de terno e gravata e punem um jogador. Nitidamente o Fred também deu um tapa na cara do jogador do Goiás. O jogador do Goiás foi expulso e o Fred, mesmo com a fita mostrando, acho que ele... não sei quem falou que deve ter alisado e aí suspende o Dentinho e coincidentemente ou não, se a gente passar, a gente pode pegar outra equipe do Rio. Então a gente só tem que lamentar e preocupar jogar bola. Não sei, tem que ver se algum já foi jogador. Felipe, um jogo onde você faz boas defesas é um jogo importante pro goleiro, né? No teu caso, mas é sinal que o outro time jogou melhor? Não, acho que o time foi bom. Não teve uma equipe
que se destacou mais? Eu creio que a nossa equipe teve mais chance de fazer gol. Cara a cara com o Renan, acho que o Ronaldo teve 2, o André teve, agora no final. O Botafogo foi mais fora da área, cruzamento. Então, o importante é tá fazendo o trabalho e agora pensar no Fluminense.